Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Estou aqui para fazer uma live sobre a criança interior e como que ela interfere na nossa forma de educar os filhos. Esperando que vocês chegarem, tudo bem? Oi, Tamires, que legal que você conseguiu vir. Oi, Thaís, tudo bom? Quem aqui é novo, né? Quem está chegando agora no meu canal, sempre tem gente nova chegando. Se puderem dizer de onde vocês são, diga que sou novo aqui, sou nova, acabei de chegar. Oi, Maria, tudo bom? Fala onde vocês estão falando, eu tô falando da Espanha, aqui são 2 da tarde, então bom dia para quem tá no Brasil, boa tarde para quem tá na Europa. Tem gente aí também que tá no Japão, que eu convidei, mãe interessada na mentoria. Tudo bem? Oi, Gabi, tudo bom? Obrigada. E tem gente falando de São Paulo, minha terra, onde eu nasci, da Bahia, que legal. Carol, muito bem, muito bem-vindos. Muito feliz de fazer esse encontro para poder falar sobre esse tema, espero que vocês se sintam estimuladas a trilhar o caminho que eu trilho para poder trabalhar essas questões com a minha filha, que eu vou trazer aqui. Vai ser uma live com muita informação pessoal, né, sobre a minha vida. Eu acho que é um jeito bastante fácil de ilustrar como que eu lido com essas questões da criança interior, e acho que fica sendo didático para vocês, especialmente para quem ainda não conhece muito desse conceito. Acho que acaba ficando mais prático para a gente poder entender, assim, né, como que essa criança interfere tanto na nossa vida. Quem que é essa criança que mora dentro de nós e como que ela interfere na nossa vida. Então, assim, eu vou começar me apresentando para vocês que não me conhecem e vou contar bastante da minha história e acho que vai ter sentido para vocês entender até como que eu me tornei educadora parental e tudo mais, né? Bom dia, tudo bom? Muito legal. Quem mais aqui tá chegando pela primeira vez? Quem ainda não me conhecia? Aí, ó, tem gente que está assistindo conteúdos para lidar com a mãe narcisista. Sim, eu falo sobre isso também aqui no perfil. Falo muito sobre os pais que são mais imaturos emocionalmente, que são difíceis de lidar, que a gente tem dificuldade e tem várias sequelas aí da nossa história por conta disso, né? Mas enfim, para quem não me conhece, meu nome é Maíra, eu sou de São Paulo, nasci em 1980, né? Moro aqui na Espanha faz quase 15 anos já, esse ano vai completar 15 anos. Sou formada em jornalismo e em fotografia. Essa foi a minha formação lá na PUC de São Paulo. Em 2003 me formei. E fiquei em São Paulo até 2011, quando me mudei para cá, para poder fazer um master em fotografia artística. Na época eu atuava como fotojornalista. E acabou que eu acabei conhecendo o pai da minha filha, acabei decidindo ficar por aqui. E não voltei, aquela história, né? Quando eu decidi ser mãe, eu percebi que eu tava meio que arriscando, porque eu vi que ele não gostava muito do Brasil, e aí eu falei, bom, se eu ficar por aqui, estando ou não com ele, tendo uma filha, um filho espanhol, meio que eu tô me comprometendo a ficar por aqui, porque não vou conseguir convencer o Alfonso a ir pro Brasil em nenhum momento, né? E acabou calhando que a gente até chegou a se separar, quando ela tinha 4 anos de idade, e realmente estou por aqui, porque eu tenho uma filha espanhola, o pai dela e ela tem uma relação maravilhosa, eu jamais tentaria promover nenhum tipo de separação entre eles, enfim, temos guarda compartilhada, essa é a realidade. Estou aqui na Espanha, tá? Então muitas mães que são expatriadas acabam se identificando também com a minha história, porque sabem como que é morar fora do país, sem a família por perto. Inclusive meus pais já faleceram, minha mãe faleceu no ano que eu vim pra cá, né, 15 anos atrás, meu pai faleceu há 2 anos atrás, então não tenho família no Brasil também, meu irmão mora na Austrália, minha irmã mora na Califórnia, ou seja, tá todo mundo espalhado pelo mundo. Mas a minha família é muito grande e tem muita gente que mora no Brasil ainda. Enfim, também sou... O que aconteceu? Lá pelas tantas, aconteceram alguns eventos que fizeram com que eu decidisse me tornar educadora parental. Né? Quando eu vim pra cá, vim estudar fotografia artística, cheguei a publicar um livro em homenagem à minha mãe e ao meu pai, com um trabalho que eu tenho sobre um ensaio que fiz fotográfico em homenagem, usando fotos dela, fazendo outro retrato sobre ela, depois que ela faleceu, mas isso é um outro capítulo da história. Foi um processo muito bonito, mas depois que eu me formei nesse master, eu acabei que eu não retomei o trabalho como fotografia, fiquei trabalhando como tradutora aqui na Espanha, como professora de português para estrangeiros, e tava super bem com isso, tranquila, até que, num dado momento, eu decidi ser mãe da Nara. Trouxe a sugestão para o Alfonso, né, para o pai dela. Falei, já faz alguns anos que a gente tá junto, que a gente tá aí, tipo, como casal
sem filhos, né? Por que a gente não experimenta essa nova etapa? Ele tava com quase 40 anos, eu tava com 33 anos mais ou menos, 34. E aí ele falou, pode ser, né? Na mesma noite a gente engravidou. É uma coisa meio inusitada. Não imaginei que fosse ser tão rápido, né? Mas parece que uma vez que a gente abriu os trabalhos, a bichinha tava esperando lá na fila. Eu falei, e aí, quando é que vocês vão deixar eu aparecer, né? Foi muito rápido. E aí eu lembro que duas coisas contribuíram para que eu decidisse me tornar educadora parental anos depois, que era algo que eu nem cogitava, não tinha a menor ideia de nada, né? Foi uma coisa assim, decidi ser mãe e vou fazer aquela coisa óbvia de tentar ser melhor que meus pais, né? Tipo, fazer aquilo que eu achava lindo que eles fizeram, eu vou tentar repetir, e aquilo que eu acho que eles deram uma comida de bola, vou tentar evitar, né? Quem não fez essa, né? Óbvio. Muito tranquilo, acho que a grande maioria de vocês deve ter entrado na maternidade, na paternidade pensando um pouco isso, assim, aquela coisa bem simples. Só que calhou de que eu tinha marcado uma viagem para o Brasil antes de engravidar, né, sem saber que eu ia estar grávida tão rápido e tal, e cheguei no Brasil com uns 2 meses e pouco de gravidez e já tinha combinado de visitar uma amiga minha que estava morando em Alto Paraíso de Goiás, a Carol, maravilhosa, que era uma colega de trabalho, de projetos que eu tinha participado antigamente, quando eu era jornalista, que a gente trabalhava com educomunicação numa ONG, e aí a gente trabalhava com molecada da periferia, e nós éramos, a gente ajudava os jovens a montarem jornais próprios, eu dava aula de fotografia, a gente ajudava eles a escrever, para que eles tivessem voz. Então era uma colega assim que eu admirava muito, porque era muito assim, com aquela veia de mudar o mundo, transformar as pessoas, empoderar, e ela decidiu largar tudo de São Paulo, aquela loucura, para ir morar em Alto Paraíso de Goiás, ter uma vida super mais pacata, assim, mais simples, muito alinhada com a comunicação não violenta, que eu ainda não entendia a parada, não conhecia. Eu falei, nossa, tô muito curiosa para saber por que a Carol se mudou para lá e tal, não sei o quê. E quando eu cheguei lá, ela tava com um filhote de 1 ano e meio. Quando eu coloquei ele no colo, assim, para conhecer, eu perguntei, e aí, ele é bonzinho, né? Aquela pergunta ingênua de quem ainda tá totalmente dentro dessa matrix aqui, né? Aí eu falei, ela perguntou assim, o que significa ser bonzinho, né? E eu falei, ele chora muito, ele dá trabalho, ele incomoda, ele é chato, ele é desobediente, ou ele é aquela criança que obedece, que é fácil de lidar, que não incomoda muito, né? E comecei a descrever aquelas coisas assim, na infância, eu fui a criança boazinha. E aí ela começou a me questionar de um jeito muito gentil, assim, né? Sem me dar patada nem nada, porque às vezes quando você ouve isso, já tem uma consciência de que isso não faz muito sentido, né, exigir isso da criança, você fica se sentindo ofendida. Ela não, ela foi super doce, começou a me questionar, ficou falando, não, imagina, a criança, quando ela chora, ela precisa, ela tem que se expressar, enfim, foi me dando aí umas respostas que eu comecei a ficar instigada. E aí eu fui observando o jeito que ela criava ele, né, ao longo dos dias passando, e eu fui ficando muito maravilhada, né, com a forma como ela se comunicava. Eu falei, gente, mas isso é completamente diferente do que meus pais faziam comigo, não consigo nem imaginar. E aí, aos poucos, ela me apresentou Laura Gutman, Carlos Gonçalves, e eu entrei numa loucura de, caramba, caiu aquela ficha, assim, tipo, eu preciso dar um jeito de entender essa parada, de dominar esse mundo, essa tal de parentalidade consciente, que era o nome que tinha, era 2014, né? Pra poder não zoar minha filha, né? Pra não estragar esse serzinho que tá vindo através de mim. Tipo assim, um senso de responsabilidade enorme, né? Me instigou a buscar muita informação. Aí eu lembro que eu voltei pra Espanha, eu comprei o livro do Carlos Gonçalves, de graças a Deus que ele é de espanhol, apresentei pro Alfonso, falei, tomara que ele toque essa parada também, que ele não crie resistência. E graças a Deus ele curtiu o Carlos Gonçalves, que tem um estilo muito... Ele é pediatra, ele é daqui, né, da Espanha, tem um estilo muito bem-humorado, aí fisgou o Alfonso achou incrível, mas nós dois ficamos com aquela sensação de que, o que a gente tem que fazer pra ser esses pais? Porque é meio esquisito esse troço aí. Então, eu imagino que quem começou a se aproximar da educação positiva, desses temas, confirmem aqui pra mim nos comentários, já ficou meio ressabiado, assim, mas meu filho vai crescer fraco, se parar daí vai estar numa bolha em casa, ninguém vai tratar ele assim, lá fora, que isso? Ou, vou ficar passando a mão na cabeça dele e vai ficar entendendo que ele pode fazer tudo. Se eu ficar deixando, respeitando ele toda hora que ele pedir alguma coisa, ele vai se tornar o rei da casa. Isso daí, não sei. Vocês ficaram desconfiados? Eu fiquei. Ou pelo menos eu fiquei com medo. Por um lado eu confiava, eu entendia que tinha um respaldo ali, mas eu falei, cara, eu vou ter que aprender muita coisa, porque... E aí cada vez que eu encontrava um mito desses, eu falava, não, como é que eu quebro essa resistência?
Como é que eu desconstruo isso? Será que é possível? Será que realmente é seguro fazer isso? Meu medo era, o que vai ser lá na frente? Ainda mais se é meio que novidade. Quem é que tá testando isso? Quem é que já tem filho adulto com esse tipo de educação? Vai saber. Depois chegar lá na frente, eu descubro que era tudo uma porcaria, que era um monte de gente louca, falando um monte de besteira, e eu tô arriscando a educação da minha filha. Enfim, alguém se sentiu assim? Ou se sente assim, fica meio cismado? A Isa tá falando aqui, a minha irmã vinha com essa dúvida pra mim, mas eu mesma nunca fiquei em dúvida. Oh, maravilhoso. No princípio, eu juro que eu fiquei também ressabiada. E aí eu tinha que ficar também junto com o Alfonso, né? Falando, não, ele não pode desanimar, pelo amor de Deus. Se ele encontrar alguma coisa que a gente não consegue quebrar, tô perdida, vou perder a parceria. Mas funcionou por muito tempo e a gente foi indo atrás, né? Então isso foi uma das coisas que me motivou a buscar muita informação. E hoje eu entendo que muito disso foi motivado pelo meu perfeccionismo. Foi um medo assim de assim, cara, eu não posso falhar. Eu tenho que ser a melhor mãe do mundo. Eu não tenho direito de passar nada, nenhuma pereba emocional para minha filha. Sabe, eu tenho que me curar de tudo para ficar limpinha, para minha filha ficar totalmente isenta de qualquer coisa que eu tenha guardado de trabalhos mal feitos, entendeu? Então assim, eu tenho obrigação de ser essa mãe responsável. Aí eu não sei quem se identifica, porque ao mesmo tempo que me estimulou, também foi uma questão que eu percebi que estava sendo movimentada pela minha criança interior. E eu vou chegar em explicações de quem que é essa criança, né? Mas no fundo, a mesma cobrança que eu tinha na minha infância de ser essa garotinha perfeita para os meus pais, se tornou um padrão para mim. Então, para mim, na minha vida, sempre que eu vou encontrar um desafio, eu vou estudar tudo para saber como lidar com isso da melhor forma possível. Para não falhar, porque eu não consigo me reconhecer, imaginar eu fracassando com alguma coisa, entendeu? Sempre que eu ponho uma meta na cabeça é para acertar e fazer do jeito mais perfeito. Só que vem através de uma dor, vem através de uma angústia. Hoje eu reconheço quando isso está se manifestando em mim com essa cobrança, e eu tenho que realmente moldar esse discurso interno, porque muitas vezes ele exige demais, ele é ingrato comigo, ele me maltrata, sabe? Ele não me deixa descansar. Não sei quem se reconhece nesse padrão. Esse é um dos temas que eu trabalho dentro da mentoria, porque eu sei o quanto é doloroso a gente ficar com essa exigência interna tão forte, assim, sabe? Tão incansável, assim, que não para. Não deixa você desconectar daquela obrigação, sabe? Você fica se vigiando o tempo inteiro. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Pelo amor de Deus, eu não posso. Enfim, tinha esse lado de dor. Que eu vou dizer que, por um lado, podia ser problemático, né, algo para se observar, mas também me estimulou a ir atrás realmente com muito afinco, ao ponto de eu me identificar com aquele mundo. Eu falei, gente, mas que coisa maravilhosa! Que foi aí que surgiu o Canto Maternar, né? A minha página, o meu perfil, que primeiro foi um perfil sobre introdução alimentar, que eu criei na internet, que era o BLW Nara, né, quando ela tinha uns 11 meses, foi a primeira vez que eu entrei na internet para falar sobre alguma coisa relacionada à criação dos filhos. E como eu estava na época de provar a alimentação dela, né, da introdução alimentar dela, e estava super assim, empolgada, estudando o BLW, o Baby Led Weaning, não sei se vocês conhecem, né, o método de você dar troços de comida para criança ao invés de papinha. Enfim, só para resumir, não vou ficar aqui entrando nesse lugar. O meu primeiro perfil foi sobre esse tema. Mas conforme ela foi crescendo um pouquinho, eu cheguei a ter uns 6 mil seguidores só naquele perfil, eu vi que, assim, cozinhar não é muito a minha parada, entendeu? Tipo, eu não ia ficar falando de alimentação. No fundo, assim, não era uma coisa que conectava comigo. O que conectava comigo era falar de comportamento no geral, entendeu? Então ela foi crescendo, os desafios foram mudando, eu fui, tipo, ampliando os meus conhecimentos para poder lidar com aquilo tudo. Eu falei, não, eu quero falar uma coisa mais geral, não quero ficar tão focada em comida. Aí alguém falando que fez o BLW também. E aí eu criei o Canto Maternar, que foi em 2017, né? Então, só pra vocês terem também ideia disso, e junto com a Tenda Materna, que é o podcast que eu tenho com a Clarissa Jaquiara, né? Que é maravilhoso, que quem não segue, por sinal, faça o favor de seguir. A gente já tem mais de 80 episódios, quase 8 anos já de vida. É, tipo, uma das coisas mais incríveis que eu faço, que eu amo, que fala de maternidade, fala de autoeducação, fala de criança interior. O tempo todo a gente tá falando desses temas. De educação positiva. Então, corram atrás. Tenda Materna no Spotify, por exemplo, ou qualquer outra plataforma, praticamente, sei lá, acho que é fácil de encontrar a gente, tá? E aí, o que aconteceu? Tá, isso foi uma das coisas que me instigou, porque eu realmente comecei a sentir essa vontade, né? Eu percebia que dentro dos grupos de mães que eu acabava me metendo, eu acabava me tornando uma referência. As pessoas falavam assim, a Maíra deve saber como lidar com isso, pergunta pra ela, porque ela gosta de estudar.
Eu falei, cara, esse espaço aqui tá ficando pequeno, por que não trazer pro mundo a minha voz, né? Beleza. Por outro lado, o que aconteceu? Outra questão que me trouxe para esse mundo, que fez eu me tornar educadora parental, foi que a minha filha nasceu com uma malformação no rosto. Aí eu vou mostrar para vocês, tentando ser discreta para não mostrar um pouco da identidade dela. Logo que ela nasceu, né, que foi em 2015, ela tinha esses apêndices auriculares aqui na orelhinha dela, tá vendo? Então foi o primeiro susto que eu tomei, assim, na hora que ela nasceu. Falei, caramba, o que é isso daqui? O que significa essa porcaria? Socorro! Primeira coisa que eu pensei foi, minha filha deve ser surda. Até porque eu tenho uma irmã que é surda e eu tenho um sobrinho que é surdo, o filho dela. Apesar de serem motivos diferentes, minha irmã perdeu a audição durante a vida, né, com alguns processos de otites, e depois de... No português é otite, né, não tem o S, otite é aqui. De infecções no ouvido e depois com cirurgias que deram errado. Enfim, ela perdeu a audição de um ouvido por completo, no outro ela praticamente surda, usa o barra, né, o aparelho auditivo. E o filho dela, coincidentemente, né, obra do destino, sei lá, nasceu completamente surdo. Então eu já pensei, deve ser alguma pereba da família, né? Tipo, aconteceu com a minha filha também, né? Chegou nela. Mas, no final, ela não tinha nenhum problema de audição, né? A gente descartou logo de cara aqui, fizemos vários exames já no hospital aqui na Espanha. Ela nasceu em Madrid, perto de Madrid, numa cidadezinha ao lado, né? Eu morava em Madrid na época. Aí foi aquele alívio, beleza? Mas os dias foram passando e eu percebi... Peraí, só um pouquinho pra tirar o som, senão vai ficar aquela chatice. Ninguém merece. Mas os dias foram passando e eu reparei que ela tinha um lado da mandíbula mais curtinho. Né? Só fazer um play aqui, que eu gosto de... E aí, ó, o que aconteceu? Não sei se vocês conseguem reparar, mas eu saquei que esse lado dela aqui, a bochechinha aqui gordinha de bebê que acabou de nascer, né? E o outro lado era curtinho. Aí chamei o pai dela e falei, ué, achei que tinha tirado o som. Chamei o pai dela e falei, escuta, a nossa filha tem o rosto assimétrico. E ele ficou com papo de que, imagina, minha filha é perfeita. E ele é modelador 3D, né? Eu falei, Alfonso, você faz desenho no computador, você tem obrigação de fazer os lados ficarem iguais. E a especialidade dele é realmente corpo humano, né? Ele é muito bom de anatomia. Como é que você tá batendo o olho no rosto da tua filha dizendo que ela não tem assimetria no rosto? Isso não existe. Enfim, a gente foi investigar e realmente descobriu que ela tinha uma microsomia hemifacial, né? Que é realmente quando a pessoa nasce uma parte da mandíbula. E por conta disso, ela ia ter que passar por algumas cirurgias ao longo da vida para poder corrigir, para fazer uma distração mandibular, que é quando você faz um corte no osso. Então, ó, para vocês entenderem, né? Esse é o lado normal da mandíbula da minha filha, né? E esse é o lado atrofiadinho. Cadê? Tá vendo? Tipo, era curtinho. Tipo, tinha esse tamanho aqui. E aí, o que eles fazem? Eles têm que inserir esse ferrinho aqui, né? Tipo, que é um distrator, que eles chamam. Eles fazem um corte no osso. Tipo, aqui é como se... Vocês conseguem ver? É como se fosse o distrator fechado, né? Então, quando eles inserem, ele tá fechadinho. E aí, aos poucos, durante algumas semanas, você vai abrindo com uma chavinha. Com essa chavinha aqui. Vai girando, tipo, um negócio que fica do lado de fora. Para poder abrir esse espaço, né? Tchum, 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 tchum. Aí a mandíbula vai ganhando altura. E a natureza humana maravilhosa, o que ela faz? Ela percebe que o osso está com um buraco, que no final foram 2 centímetros e 1 milímetro que ela ganhou, e fala, uau, tá faltando espaço, tá faltando osso aqui. Então eles vão construindo o osso nessa zona que tá vazia. Então ela ficou, né, tipo, na última cirurgia que ela fez, que era para colocar e tirar o distrator, alguns, tipo, meses, assim, uns 2 meses, 3 meses depois de terminar de abrir o buraco, esperando o osso solidificar para tirar o distrator, tá? E aí, o que aconteceu comigo quando eu descobri que ela ia passar por todos esses BOs? Falei, gente do céu, eu tenho que me preparar, porque minha filha vai passar por vários processos cirúrgicos, é ou não é? Então, de novo, veio aquela preocupação de ser melhor mãe e tal, mas aí eu fui estudar trauma. Logo de cara, assim, logo que ela nasceu, porque foi, tipo, uma semana depois que eu fiquei sabendo, né? Porque eu já comecei a imaginar. Aí aquela coisa, Google, né? Você vai olhar. Cara, e é muito louco, assim, porque eles chegaram a associar uma síndrome chamada síndrome de Goldenhar. E se você busca na internet, eu falei, graças a Deus eu não descobri nada na gravidez, né? São crianças que têm o rosto muito deformadinho, muitas vezes, né? Dependendo do grau de extensão, né? De força, assim, de como foi atingida a criança,
ela chega a ter todo o rosto atrofiado, assim, pode atingir os olhos, a orelha, às vezes algumas não têm a orelha, às vezes muitas não escutam, né? Ela podia ter sido afetada, mas no final ela só tinha esses apêndices que estavam do lado de fora. Às vezes o corpo também, ela teve que fazer, assim, uma série de procedimentos médicos para poder checar. Atingiu o rim, atingiu não sei o quê, porque é comum, quando tem isso aqui, pode estar também, pode estar uma perna mais curta, pode estar não sei o que lá. Então tudo ela tinha que fazer exame. Aí teve que fazer, tinha torcicolo no pescoço, aí tinha que fazer um monte de procedimento, fez osteopatia e tudo mais, enfim. Uma tortura, né? Mas, tudo certo, né? No final, o que aconteceu? Uma coisa muito curiosa. Para essa parte das cirurgias da Nara, que no final foram 5 cirurgias em 6 anos de vida, até os 6 anos, né? A primeira com quase 2 anos para tirar os apêndices, depois a gente tirou a adenoide dela e diminuiu as amígdalas porque ela começou a ter apneia de sono. Por quê? Porque realmente os orifícios de um lado do rostinho dela são menores, então ela estava com dificuldade para respirar, a gente abriu espaço. Depois ela teve que fazer uma outra cirurgia para tirar um osso, um dente que estava na parte do osso onde ela ia ter que fazer o corte, porque já tinha um dente lá, um siso que estava para nascer, e se eles cortassem com esse dente podia quebrar o osso. Então, primeiro a gente tira o osso, espera o osso ficar bom, e depois a gente faz a distração. E com 6 anos ela fez a distração para tirar, para colocar o distrator e depois para tirar. E agora a gente está num respiro, ela está com 10 anos. Teoricamente, ela vai precisar repetir essa distração na fase da adolescência, super divertido, né? Maravilhoso. E com 18 anos, 20 anos, uma coisa assim, eles não precisam, eles nunca sabem dizer, nunca se comprometem, né? Ela provavelmente vai colocar, quer dizer, provavelmente não, eles falam que vão colocar. O dentista fala, vai ter que colocar uma prótese para unir os ossos, porque, na verdade, os ossos dela não estão unidos, né? A parte de cima com a de baixo. E, infelizmente, não é uma questão estética. Se fosse estética, eu trabalharia isso nela e falaria, dane-se o mundo que se lixe, assim, se alguém quiser cancelar minha filha porque ela tem esse problema na mandíbula, se ela tiver autoestima fortalecida, tanto faz. Mas é uma questão também da motricidade, de como todos os órgãos funcionam, enfim, não é só isso, tá? Mas isso fez com que eu estudasse pra caramba. Então, muito do meu conhecimento sobre trauma, minha preocupação de trabalhar, de conhecer esse universo, de saber lidar com isso, foi porque eu queria preservar minha filha, né? Uma das coisas que eles falavam, por exemplo, o Peter Levine, que foi o primeiro autor que eu fui estudar, que era fundamental a criança ter acompanhamento quando ela acorda da cirurgia, né? Já que o procedimento cirúrgico você não tem como estar lá, enfim, a figura de apego não pode acompanhar, e também nem adianta que a criança está dormindo, mas que seria muito importante estar na hora do despertar, porque o despertar da cirurgia é um momento em que a pessoa fica completamente perdida, ela acorda, tipo, de um transe e ela meio que pode ter uma sensação de morte. Será que eu morri? Entendeu? Então, ter uma figura de apego, uma figura de referência daquela pessoa que você sente segurança ao lado, seria um jeito de amenizar esse impacto desse desespero que a pessoa sente, que pode marcar muito. E, infelizmente, eu só consegui garantir a minha presença em uma das 5 cirurgias. Então, essa era uma dor que eu tinha, assim, muito forte. O que eu sei, né? Esse dado é importante porque lá pra frente eu vou narrar uma história que vai linkar com o histórico da Nara. Então, é importante saber da história que os nossos filhos têm para poder entender muito dos comportamentos que eles têm. Mas acabou que isso também ajudou e eu me tornei educadora parental por causa disso. E aí, tinha uma coisa assim que eu não conseguia entender, que para essa parte cirúrgica, como eu expliquei, né, eu tinha uma disponibilidade e uma capacidade, assim, de me mobilizar para poder apoiar a Nara, que eu considero que foi, assim, muito boa, sabe? Obviamente que eu tive momentos em que eu devo ter falhado, que eu fiz as coisas de um jeito meio assim, mas eu não arredei daquilo, nenhum momento eu duvidava, eu não me sentia incomodada, com raiva, eu sentia dor, obviamente, né? Foi difícil atravessar, ainda mais porque no início, assim, uma das coisas que me dava tranquilidade era saber que eu tava junto com o Alfonso, e no final na última cirurgia, que foi a mais difícil, as 2 últimas, né, de colocar e tirar o distrator, a gente já tava separado, já era época de pós-pandemia. Eu lembro que meu pai foi embora, tipo, veio me visitar, mas ele foi embora poucos dias antes da cirurgia da Nara. Era uma época que nos hospitais eles não deixavam o pai e mãe ficarem juntos com a criança por causa dos protocolos da pandemia. Então, ou eu ficava com ela, ou o Alfonso ficava com ela. E aí não dava pra receber visita. Então, tipo assim, eu, mãe expatriada, sem pai, sem mãe aqui, minha mãe falecida, meu pai fora, meus irmãos cada um num canto do mundo. Nem adiantava estar aqui, porque também não ia poder entrar no hospital, sabe? Enfim, foi bem difícil de atravessar. Então eu sei que foi traumático para ela, foi traumático para mim, já tive que fazer muitas terapias para ela e para mim,
para poder falar hoje com vocês sem ficar totalmente resgatada, me retraumatizando, vai, digamos assim, né? E sentindo aquilo que eu senti lá, né? Hoje eu tô com muito mais resiliência, consigo falar disso sem me emocionar tanto. Mas eu sei que marcou. Só que quando minha filha adoecia, gente, aí é isso que eu quero narrar pra vocês. Quando minha filha tinha uma gripe, quando ela tinha que faltar na escola porque ela tava com dor de garganta, eu ficava atravessada, irritada, com raiva, angustiada, sentindo como se fosse assim, cara, ela não pode estar fazendo isso comigo, não pode ser. Porque significava muitas vezes que eu tinha que improvisar, desmarcar um monte de coisa, de compromisso de trabalho, sei lá, desmarcar uma live, desmarcar um encontro com as mães, não sei o que acontecia comigo. E eu não conseguia entender da onde que vinha esse meu nervoso. E eu queria que vocês me contassem aqui, isso acontece com vocês? Ou já aconteceu, vocês já tiveram essa fase de ficar irritado com a criança que tá doente, por exemplo? Mas, gente, mas por quê? A criança não tem culpa, né? Ela pegou uma gripe, inclusive... Muitas vezes ela adoece até para garantir essa presença, ela tá se sentindo desconectada dos pais e o corpo vai e pede, né? Tipo, manifesta uma doença para garantir que o pai esteja perto, ó, que a mãe esteja perto porque tá sentindo falta, sei lá. Mas o ponto é que acontecia muito isso. E o Alfonso ficava irritado comigo, ele falava assim, Maíra, você não pode ficar... A minha vontade, te juro, eu ficava meio que bufando e falando, ai, vontade que dá é de mandar ela pra escola. Tipo, isso aí é besteira, não pode ser. Deixa eu ver se alguém falou que... vai ficar gravada? Vai ficar gravada assim, tá, Flor? Pra quem não conseguiu terminar de ver. A Cissa falou que toda vez eu perco algumas falas aqui. Ah, tem gente falando que acontece. Que bom, eu já não me sinto a pessoa, a única do planeta Terra que vive isso. Porque, obviamente, que quando eu sentia tudo isso, eu ficava me questionando e eu me sentia culpada. Gente, eu sou uma pessoa horrorosa. E fora que não faz sentido nenhum. Quando minha filha tá hospitalizada com as questões lá da mandíbula dela, eu sou toda coração, toda presente. Quando minha filha fica com uma gripezinha, eu fico toda zoada. Parece que eu sou uma bruxa que quero mandar ela pra escola e dane-se, não quero nem saber, problema teu. Mas, aí o que a gente vai entender? Por que isso acontece? Vocês têm ideia? Por que isso acontece? Porque isso não é o natural, né? Meu Deus, que tristeza pra essa criança. Exatamente, que tristeza, né? Nossa, já aconteceu hoje. Ó, tá vendo? Não por doença, mas pela perturbação diária. Na verdade, a doença era uma das questões, assim, mais, digamos, óbvias, explícitas. Mas, no fundo, é pedir atenção, né? Pedir carinho, pedir colo, estar vulnerável. Qual foi o link que eu fiz? Já me conhecendo, né? O que eu faço nessas horas quando eu percebo que um comportamento da Nara tá me incomodando? Eu vou tentar investigar. E eu sei que não é normal eu estar sentindo aquilo, entendeu? Tipo assim, o natural... Por quê? O que é o natural? O natural do mamífero, do ser humano, é uma vez que você vê o seu bichinho lá, né, sua cria, passando mal, você quer acolher, você quer guardar, você quer salvar, você quer tratar, você quer cuidar, né, você quer preservar, você quer proteger, é ou não é? Então, quando tem esse descompasso, se você sentir esse bloqueio, tem alguma coisa aí. Nesse mato tem coelho, entendeu? Tipo, isso daí não é o natural do ser humano. Então, uma coisa que eu acho muito lindo, né, da parentalidade consciente, da educação positiva, do meu método, né, e que eu ensino isso dentro da mentoria, inclusive. Aliás, esqueci de falar. Ia falar lá atrás, esqueci de falar. Estou com as inscrições da minha mentoria abertas para a última turma do ano, tá? E já tem um monte de mãe inscrita e a gente vai começar no mês que vem. Então, quem tiver interesse, pode digitar a palavra formulário aqui nos comentários, para poder garantir, para receber o... Ai, ó, vou colocar aqui, comente formulário. Esqueci de pôr essa parada aqui. Formulário para se inscrever. Para receber o formulário da inscrição por privado, tá bom? Para se inscrever. Gosto que esse celular aqui, ele sabe do que eu tô falando e já fala, né? Para só ver se eu consigo fixar. Consegui! Enfim, quem estiver afim de se inscrever na mentoria, garantir a participação, saber do que se trata, preenche o formulário, porque aí a gente chama vocês para conversar. Lá vocês têm que descrever para mim quais são os problemas que vocês estão vivendo agora com os filhos de vocês e o que vocês buscam com a mentoria, e aí a gente chama vocês para conversar, ou eu, ou alguém da minha equipe, tá? Mas deixa eu continuar aqui a explicação. Aí o que aconteceu? Como eu já tô meio antenada com esse meu trabalho de criança interior e autoeducação, sempre que tem um comportamento da minha filha que me desafia, eu fico tentando investigar, será que tem link com a minha infância? Será que tem alguma pereba emocional?
Será que tem alguma dor da minha criança interior que está interferindo na forma como eu estou reagindo a esse comportamento? E aí, assim, pouquíssimo tempo eu já comecei a sacar. Porque eu comecei a lembrar o quê? A minha mãe, que tá ali atrás, ó, essa é uma das fotos do meu livro, né? Tem um retrato dela. A minha mãe, que uma pessoa linda, maravilhosa, tinha lá as questões dela. Quando eu adoecia, meu Deus do céu, vocês precisam ver como essa mulher ficava. Ela ficava irritadíssima. Nossa! E eu tinha uma coisa que muitas vezes eu vomitava, né? Eu acordava vomitando e enjoando, mamãe, tô enjoada, tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falava, ai meu Deus, aí ela já começava, ih, começou. Aí ela, ai, vou ter que te dar Dramin. Aí o que acontecia? Eu tomava o Dramin não entrava, eu ficava vomitando o remédio, aí ela, ai, vou ter que te levar no hospital, putz, vou ter que cancelar o trabalho, vou ter que... Aí ela ficava com aquela coisa assim, de um mau humor, que ela não conseguia aguentar, ficava jogando na minha cara, que eu tava atrapalhando a vida dela, que eu tava incomodando, que olha só, de novo vai acontecer isso, a grande vítima, né, tipo... Não é meu papel aqui ficar julgando minha mãe, tá? Eu sei hoje, tipo assim, eu não tive chance de conversar com ela sobre essas coisas depois de entender dessas histórias todas. Na época eu era só a filha que passou por isso e tudo bem, nananã. E hoje eu entendo muito por causa da história dela, o quanto que pra ela era difícil também se doar. Porque, gente, é muito difícil entregar aquilo que a gente não recebeu. E minha mãe era a 10ª de 13 filhos, sabe? Meus avós alagoanos, com um estilo bem assim... de bater, de ser mais seco e tal, não sei o que, maravilhosos também, mas obviamente que com 13 crianças não tem como você dar uma atenção super especial. Então minha mãe teve um desamparo emocional muito grande, ela não tinha quem acolhesse ela. Pelo contrário, tem histórias de que ela dormia no berço, as irmãs mais velhas cuidavam dela, aí um dia ela caiu do berço, parou de chorar, as irmãs descobriram a fórmula secreta e começaram a derrubá-la no berço sempre que ela chorava, porque assim, a Mamaia, que era o apelido dela, a Mamaia desmaiava, a gente podia sair pra brincar. Olha que legal. Então a minha mãe, com certeza, recebeu assim no sistema nervoso dela a informação de que chorar, se vulnerabilizar é perigoso, fica na tua. Esconde aí essa dor, porque é o perigo. Perigo de cair, de, sei lá, morrer. Você não sabe o que vai acontecer. Então eu tenho certeza que ela teve que conter muito das emoções dela para sobreviver nesse ambiente, né? Não pôde se expressar com liberdade, e se vulnerabilizar era algo feio, errado, assustador, perigoso e tal, não sei o que, enfim. Se você vai com essa informação pro mundo, você chega e se comporta assim, acreditando nisso e exigindo dos outros isso. Então, uma criança que se manifesta com a vulnerabilidade dela vai incomodar uma pessoa que passou por isso. Assim como eu, que no final ela repassou para mim, vocês estão seguindo o raciocínio? Como ela me tratou assim também, com essa indignação, com essa coisa assim, cara, não pode ser, essa insensibilidade, essa intolerância para minha vulnerabilidade. Quais foram as crenças que eu adquiri nessa relação com ela? Vocês conseguem imaginar? De que eu era um peso, de que eu não tinha, eu marquei aqui, eu não mereço amor quando eu tô doente, quando eu tô frágil, né? É melhor eu estar sempre forte. Eu tenho que ser forte, né? Eu tenho que me virar sozinha. Não tenho o direito de incomodar os outros com as minhas questões. Eu estou atrapalhando o outro quando eu peço ajuda. Vocês entendem que a criança ela vai concluindo coisas, né? Ela vai adquirindo crenças e leituras a respeito do mundo de acordo com a forma como ela é tratada. E a minha criança interior tinha essa história. Então quem que é essa criança interior, na verdade? Né? Por que a gente fala de criança interior? O que seria essa criança interior? É como se fosse uma metáfora para poder falar de tudo aquilo que a gente registra na nossa infância, né? Todas as nossas experiências na nossa infância estão na nossa memória, mesmo que implícita, né? Daquilo que eu vivi. Então, se eu fui abandonada no berço para poder aprender a dormir sozinha, por exemplo, eu também interpretei que eu não tinha o direito de pedir ajuda, né? Na verdade, a criança que para de chorar, ela não para de necessitar ajuda do pai para se sentir seguro, né? Para se sentir segura, ou da mãe, né? Do cuidador principal. Ela para de pedir ajuda, porque ela entende que não tem eficácia. Mas, ao mesmo tempo, ela também vai concluindo que ela não tem o direito de fazer aquilo. Então, é muito sério, porque a gente cresce realmente acreditando... Eu digo assim, é como se a forma como a gente foi educado fizesse uma lavagem cerebral na gente e convencesse a gente de um monte de coisas que não são verdade. Porque uma criança tem todo o direito de pedir, né? Ela tem que demonstrar a autoestima da criança, na verdade, é justamente a capacidade que a gente tem de se conectar com a própria essência, de reconhecer as próprias necessidades e manifestar a necessidade que não está sendo atendida e explicar, escutar, oi, tô me sentindo insegura, será que você pode vir aqui me ajudar? Socorro, não tô bem, não tô legal. Né?
o choro, ele serve para comunicar isso, para avisar o cuidador principal, né, a pessoa, o adulto, ó, eu preciso de socorro, eu não tô legal, né? E quando a gente interpreta que esse choro aí é exagero, que não tem nada a ver, não tem porquê, a gente não tá conectado com a criança. A gente não tá aceitando a natureza dela. Na mentoria, por exemplo, o que eu faço? Eu explico todo esse panorama de como que é o desenho original do ser humano, quais são as necessidades básicas do ser humano, né? Como que é a teoria do afeto, a teoria do apego, porque a gente possa entender como que a gente constrói um apego seguro com os nossos filhos, a importância que é a gente atender de forma responsiva às necessidades que ele tem, para que ele construa uma segurança em respeito a ele mesmo, para que ele tenha uma referência de vínculo seguro para levar para a vida, para que ele possa reconhecer as necessidades dele e seguir tentando cobrir essas necessidades. Porque a tal da criança boazinha que se sucumbe, que se conforma, que para de pedir, ela é muito fácil de lidar. Ela é maravilhosa, ela é muito desejada pela sociedade. Mas, na verdade, ela aprendeu a fingir que tá bem, para não desagradar esse adulto. E foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Então, a dor da minha criança era... A gente fala que a criança ferida, ela vai ser como se fosse, assim, todas as memórias que a gente traz da infância, né? E a parte ferida dela, né, a criança interior ferida, são os traumas que a gente sofreu. São as dores, são aqueles eventos que machucaram a gente. E geralmente quando a gente fala de trauma, a gente fica pensando naquela coisa catastrófica, né? Tipo, tem que ter tido um acidente, tem que ter passado por uma cirurgia, tem que ter passado por um desastre, ou um abuso muito grave, ter apanhado pra caramba, uma coisa mais ativa, né? Ou sei lá, ter tido um pai que batia, ou que era alcoólatra, alguma coisa assim. Mas existem traumas de desenvolvimento que são coisas muito sutis, que pode ser uma negligência emocional, por exemplo. A criança não se sentir vista sistematicamente, se sentir desamparada emocionalmente, isso causa um impacto também que é muito forte. Né? Então, se eu não tinha espaço para colocar a minha dor para minha mãe, nossa, para uma criança isso é muito sério, é muito grave. E molda a forma como a gente vai agir na vida adulta, se a gente não trabalha isso. Então, quando eu reconheci que aquilo que a minha secura, a minha indiferença com a minha filha, a minha sensibilidade com ela estava atrelada à dor da minha criança, que sentiu a indiferença da minha mãe, sentiu a intolerância da minha mãe, sentiu a raiva que minha mãe sentia de mim naquelas horas, eu falei, caramba, eu preciso maternar essa criança, né? Eu preciso cuidar dessa dor, eu preciso acolher ela, eu preciso dar colo para ela, eu preciso falar para ela, gente, Maíra, não tinha problema nenhum você ficar doente. Porque o que acontece? A criança ela começa a achar que ela tem um defeito. Né? Como o adulto não consegue se trabalhar, não percebe que é ele que está com dificuldade, ele joga a culpa na criança. Ah, você está destruindo meu dia porque você decidiu ficar doente. Ai, eu tô com... Baticou, tô vendo, eu tô com uma bursite. Não era pra ter batido. Mas enfim. Você destruiu meu dia porque você quis ficar doente, né? Como se eu estivesse escolhendo aquilo. E a criança fala, nossa, eu devia ter dado um jeito de ter ficado boa, por que eu fui adoecer justo hoje que minha mãe tinha uma reunião importante, sei lá, entendeu? Mas não tem nada a ver. Isso tem muito mais a ver com a imaturidade do adulto, com a inconsciência do adulto, com a falta de conhecimento mesmo que esse adulto tem sobre isso tem a ver comigo, né? O adulto não sabe se responsabilizar, a gente não foi criado dessa forma, né? A gente foi criado com a ideia de que a culpa sempre é do outro, por causa do outro que eu tô assim, né? Vocês entendem? Que acaba que se a gente não se trabalha na vida adulta, a gente vai continuar nessa mesma repetição? Mas eu já tava no outro lugar, eu tava no outro patamar, eu sabia que tinha alguma coisa a ver comigo, então eu fiquei intrigada. E eu acho que essa parte é bonita. Quando a gente olha pelo viés da criação consciente, uma das coisas que eu ensino na mentoria que eu acho que é maravilhoso, que ao invés de a gente olhar pro comportamento desafiador da criança como um problema, e uma coisa que a gente quer, ai meu Deus, por que isso tá acontecendo e tal, a gente olha como uma forma assim, a gente abre um olhar curioso e enxerga ele como uma oportunidade. De quê? De cuidar de alguma dor da tua criança. Porque, gente, qual que é o ponto? Se eu descubro através da minha filha que tá lá doente, que eu fico totalmente estressada, angustiada com a doença dela, e aí eu entendo que isso tem a ver com uma dor da minha criança, lá de trás, que faz eu sentir tudo isso, que eu sou obrigada a ser forte, que eu tenho que eu não posso pedir ajuda pros outros, que eu tenho que me virar sozinha, que eu não mereço amor quando eu tô fraca, que eu não posso atrapalhar a vida dos outros com as minhas questões. Você acha que isso se manifesta só na minha maternidade, com eu tendo dificuldade de entregar tudo isso pra minha filha, achando ela que levar pro lado pessoal quando ela ficar doente? Claro que não. Ó, acabei de dar um exemplo. Tô com uma bursite no braço, né? Fiquei, tipo,
Tive que ir 3 vezes no PS. Fui sozinha. Tirando a vez que eu fui com ela, porque eu tava com ela, né? Mas assim, não acionei uma amiga. Minhas amigas se deram conta que eu tava com problema dias depois. Por que você não avisou ninguém? Porque eu moro, tipo assim, a 50 minutos de uma delas, que tá mais próximo. Eu vou ficar enchendo o saco de quem tá lá do outro lado, trabalhando em Madrid. Tipo assim, a pessoa já tá com um monte de coisa pra fazer e vai ter que ficar cuidando de mim. Não, tudo bem, eu dou um jeito de dirigir e usar a mão esquerda pra mudar a marcha. Sabe, umas coisas assim? É muito difícil sair desse lugar. Esse padrão mora na gente, entendeu? A gente tem que se trabalhar, a gente fica assim, tá, tô com dificuldade de pedir ajuda porque eu sei que a minha criança é boazinha, aquela que absorveu tal e tal informação, tipo, não dá conta de acionar o outro, entendeu? Não se sente digna, merecedora desse carinho. Acha que realmente tá atrapalhando, que vai ser um peso, que vai ser um saco, que é obrigada a se virar sozinha. Todas as crenças se repetem. Na parte da maternidade, eu tô muito mais avançado no sentido de que eu consigo reconhecer e já consigo trabalhar isso melhor em mim. E aí aconteceu um episódio recente para ilustrar essa situação, né, que eu acho que vale a pena trazer para vocês entenderem como que isso hoje, como que eu trabalho isso hoje. Porque lá atrás, quando eu identifiquei isso, eu fiz esse trabalho com a minha criança interior e eu fui mudando. Eu fui conseguindo maternar essa criança, fui conseguindo consolar ela. Quando a Nara ficava doente, eu conseguia conversar com ela, maternar ela, que é uma coisa que eu vou ensinar dentro da mentoria, né, para vocês. Do tipo, falar, meu, tá tudo bem. É tipo, não é você que tá ali, é a tua filha. Tá tudo bem ela ficar desse jeito. Também faço um trabalho da Byron Katie que é maravilhoso pra isso, porque educa a nossa mente, né? Ele faz a gente investigar os pensamentos do tipo, pega aquele pensamento e fala assim, minha filha não deveria estar doente. Minha filha não deveria ser tão fraca. Aí você pega uma frase dessa, se você tá diante de uma criança doente, com essa crença na cabeça, pipocando assim, e fazendo holofotes, né? Se você acredita nisso, você realmente não vai conseguir acolher a criança. Você vai ficar cismando que ela não tem o direito de agir assim. Só que o trabalho da Byron Katie, o que ele faz? Ele faz você investigar a fundo o efeito que esse pensamento tem e inverter ele, né? Eu tenho até uma das frases, né? Você vai questionar, isso é verdade, né? Que eu tenho essa tatuagem aqui, que é a pergunta principal, assim, no trabalho dela, né? É verdade que minha filha não tem o direito de ficar fraca? Eu posso ter 100% de certeza que isso é verdade? Se eu acredito nisso, como que eu me sinto? Né? Quando eu acredito nessa frase, nesse pensamento, como que eu reajo? E aí eu sei que eu me sinto com raiva, que eu fico ressentida, que eu fico magoada, que eu fico assustada, que eu fico incomodada, que eu fico brava. Nossa, um monte de coisa. E a minha reação é ficar seca, ficar indignada, às vezes falar uma bobagem, ser grossa com ela, ficar de mau humor, ficar com vontade de mandar ela pra escola, mesmo doente, um monte de coisa acontece. E aí, se eu inverto o pensamento e tento pensar, minha filha tem o direito de ficar fraca, eu posso tentar entender se isso é verdade e por que seria verdade. E eu começo a encontrar muitos argumentos que provam que isso é real. E aí fica tão óbvio que a realidade está muito mais na inversão do que na versão original do meu pensamento, que na seguinte vez que minha filha adoece, fica ridículo acreditar naquele pensamento que está me desconectando dela. Então tem um efeito assim maravilhoso que eu falo que a Byron Katie ela consegue tirar o efeito dos gatilhos, né? Ela tem um efeito mágico assim que quando você se vê de novo revivendo a cena, depois de investigar o pensamento que te maltrata, aquele pensamento estressante que faz você julgar a pessoa, você não consegue viver a cena igual, você chega a dar risada de ter um dia acreditado naquilo. Tipo, como é que eu posso acreditar que minha filha não tem o direito de ficar doente? Da onde que eu tirei isso? Isso só fala da dor da minha criança interior, isso não fala da realidade, não é real. Entendeu? A gente abraça a realidade, é uma coisa maravilhosa, mas não tem como explicar de forma muito resumida. Talvez eu tenha colocado alguns vídeos da Byron essa semana, inclusive, porque como eu ia falar dela rapidamente hoje, falei, deixa eu publicar de novo os vídeos dela, porque é uma das coisas que eu trago dentro da mentoria, que assim, é um antes e depois na vida das mães, entendeu? Traz um alívio, assim, uma facilidade de você... Assim, já tive mães dentro da mentoria que por conta do trabalho da Byron Katie pararam de bater nos filhos, sabe? Tinha uma que batia na criança que era bebê, não tinha nem 2 anos. Mas ela ficava tão estressada que ele não conseguia dormir e pra ela era algo meio que assim, por que meu filho fica resistindo a dormir? Né? A minha vontade é de bater nele, tipo, e aí ela acabava batendo. Por quê? Porque ela também apanhava, né? A mãe dela batia nela também. Mas ela não conseguia conter e ela não queria fazer aquilo, né? Só que, tipo, era tão forte, a sensação de que ele estava fazendo aquilo de propósito para provocar ela, com menos de 2 anos, com dificuldade para dormir, entendeu? Que ela acabava batendo nele. E aí, com o trabalho, ela conseguiu investigar os pensamentos que surgiam na cabeça, ela conseguiu fazer o link com a história dela. Meu,
E de repente ela falou, eu já não preciso mais bater, eu não consigo, tipo, não faz sentido. Inclusive, qual que era a questão? Ela já chegava desregulada, né? E para ajudar a dormir, ela teria que estar autorregulada, ela teria que estar tranquila para induzir ele ao sono, né? Para deixar eles, para fazer com que ele se sentisse seguro para se entregar ao sono. Mas se ela já estava toda assim acesa, tipo, ah, não, vai ser outra noite com ele, vou ficar irritada, não sei o que lá, obviamente ele tinha mais dificuldade, isso estimulava ainda mais a irritação dela e ela perdia a cabeça. Aí que ela falou? Que ela começava, quando ela foi de novo, depois de fazer o trabalho da Byron, ela estava tão tranquila, tão aceitando a realidade como ela era, que ela dormiu antes dele. E quando ela acordou, ele estava dormindo no peito dela, ela nem tinha reparado. De tão tranquila que ela estava, assim, sabe? E eu vejo isso se repetir muito, né, com várias experiências dentro da mentoria, de situações assim. Então isso foi um dos pontos também que me ajudou, né? E a outra coisa, claro, que eu ensino lá dentro, né, o repertório que a gente tem sobre a natureza do ser humano, as necessidades básicas, porque também ajusta as expectativas. Eu sei que a criança faz sentido esperar isso dela, não faz sentido esperar isso dela. Então, assim, tipo, no caso de doença, tudo bem, né? Não é tanto por aí, mas o choro, por exemplo, que é uma coisa que desajusta quem foi a criança boazinha, que deixa muitos de nós desorganizados, né? Tipo, sim, essa criança, porque ela tá chorando por causa disso, pelo amor de Deus, ela tem que parar. Quantos de vocês não têm dificuldade de lidar com choro? Choro é uma necessidade de manifestar um mal-estar, de liberar o cortisol que está acumulado no corpo. Não tem erro no choro. Na verdade, tem uma frase da Shefali que uma vez eu escutei, que trouxe assim também uma forma de olhar assim. Gente, se acostumem. Crianças choram. Ponto. Não tem que brigar contra a realidade. É tipo assim, todo dia ela vai chorar. Se você tem uma criança na tua casa, o mais esperado é que ela chore todos os dias por alguma questão. Não fique achando que é um problema, que é um defeito, que é uma coisa que, nossa, eu tenho que dar um jeito dessa criança parar de ser tão sensível. Não! Eu tenho que dar um jeito de acompanhar essa criança quando ela entra nesse momento do dia. Olha aí, ó, choros e gritos. Entendeu? Tipo, quando ela entra nesse momento do dia em que ela, de repente, encontrou um desconforto que fez ela manifestar através do choro, eu tenho que aprender a corregular essa criança. Só isso. Eu não preciso ficar estressada achando que aconteceu alguma catástrofe no mundo. Ai, meu Deus, eu perdi o controle dessa situação. Se eu tivesse feito alguma coisa antes, ou se essa criança fosse diferente. Não, é simplesmente saber o seu papel naquele momento, tá? Então, essa confiança de que as coisas acontecem como elas têm que acontecer, aliviam muito os nossos gatilhos, porque grande parte do gatilho é acionado porque a gente resiste àquilo que acontece. E a Byron ajuda a gente a entender como aceitar aquilo que acontece. Porque se eu aceito, ao invés de resistir, eu não tô lá discutindo que essa criança não deveria estar chorando, olha só, e ai, não acredito de novo que isso está acontecendo. Eu estou lá, diante da mesma situação, a mesma cena, e penso, estou diante de uma criança que está chorando. O que eu posso fazer para ajudar essa criança a voltar a se sentir segura, a voltar a se sentir bem? Meu papel é corregulação. Então tá, deixa eu assumir esse papel. Vocês entendem que a energia é outra? Então é muito legal porque tem isso, tá? Mas aí eu quero contar esse relato, né? Antes que a live fique muito extensa, para não tentar não estender muito, para não ficar muito longa, senão ninguém vê a reprise. Mas o que aconteceu? Minha filha agora tá com 10 anos, né? As cirurgias já pararam de acontecer faz 4 anos. Acho que tá nesse intervalo aí. Vamos ver se vai ter que fazer na adolescência ou não. Acho que sim. Mas enfim. Recentemente aconteceu, na época do Oscar, eu calhei de querer, inventei de falar, vamos assistir a cerimônia do Oscar juntas, e aqui na Espanha, tipo, era difícil porque era madrugada, então acho que começou o tapete, a cerimônia do tapete lá pela 1 da manhã ou meia-noite, não lembro, foi uma coisa meio assim, mas ela não tinha aula no dia seguinte, então eu coloquei os colchões na sala, vamos fazer tipo, um acampamento aqui. Por quê? Porque eu tinha muito isso de assistir o Oscar com a minha mãe, eu falei, acho que tudo bem ela assistir, né, uma cerimônia divertida. Aí eu vou explicando pra ela qual que é a importância de não sei o que e tal, e a gente tava assistindo lá a coisa do tapete vermelho, ela começou a ficar com sono, mas quando chegou naquele comecinho, não sei se vocês assistiram a cerimônia, teve um momento que fizeram uma brincadeira lá, não é animação, mas enfim, uma montagem lá com a Demi Moore, entrando lá no camarim dela. Eu não assisti esse filme dela aí, né? Nem lembro o nome, se alguém quiser colocar o filme que ela fez, que ela concorreu. Mas enfim, aparecia o cara, né? O apresentador chegava e batia na porta lá do camarim dela, entrava, e aí ela caía no chão rapidamente, e de repente as costas dela começavam a se movimentar, e aparecia um corte, e o cara saía de dentro dela. Acho que era assim, não lembro. Saía alguém de dentro da Demi Moore, né? E foi tudo muito rápido. E eu percebi que a cena era meio impactante, e quis tapar o rosto da Nara, né? Mas não deu tempo, ela viu a cena. Ai,
Assim, você fala, sabe aquelas coisas que você se arrepende e fala, putz, ai, mano, era uma coisa tão, era pra ser inocente. O que aconteceu? Ela começou a ter pesadelo, ela não conseguia mais dormir e ela não conseguia mais ficar sozinha em nenhum lugar. De jeito nenhum, assim, principalmente à noite, em casa, né? Ela precisava que sempre alguém tivesse, no caso eu, né? Porque eu moro, quando eu tô com ela, a gente tem guarda compartilhada, tô só eu com ela. Mas assim, a minha casa tem um corredor comprido entre a sala e o banheiro, então assim, eu tinha que ficar indo pra. Na verdade, assim, não importava. Se eu fosse pra cozinha, que tá do lado da sala, tipo, a porta tá aqui, pra abrir a geladeira, ela tinha que ir comigo. Se eu fosse pro banheiro, ela tinha que ir comigo. Se ela fosse no banheiro, eu tinha que ir com ela. Tava com a angústia da separação. E aí eu falei, puxa, alguém pode chegar e falar assim, nossa, mas com 10 anos, né? Você conversa com a criança, você fala pra ela que não tem motivo nenhum, que não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum. Só que eu tenho todo conhecimento, né? Tipo, sou educadora parental, eu trabalho com isso, eu estudo trauma, e eu sei a história da minha filha. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente olha para o comportamento, na educação tradicional a gente tem muito isso, né? A gente olha para o comportamento que preocupa e fala assim, não, minha filha tem que conseguir ficar sozinha no ambiente. Então deixa eu conversar com ela para ela entender que não tem motivos para ela ficar assim, por exemplo. Seria uma das possíveis abordagens, né? O tal do convencimento. Se racionalmente eu explico para ela que não tem porquê, porque não tá acontecendo nada, foi só uma imagem que ela viu lá, né? Ah, e outra, a gente tinha ido ao cinema, então ela tinha visto o cartaz também desse filme, e tinha a pessoa de costas com um corte, né? Acho que a Demi Moore com um corte atrás, então sugeria uma coisa assim, meio corte cirúrgico, sei lá, entendeu? Ela associou uma coisa à outra e começou a ter essa questão. Coisas importantíssimas, né? Por que eu não entrei nesse lugar de ficar tentando convencer minha filha, por exemplo, para insistir, do tipo assim, ah, se eu deixar ela sozinha, né? Que é muito do que muitas terapias fazem, inclusive, aos pouquinhos, ela vai entendendo, ela vai ganhando facilidade para ficar sozinha, porque ela vai sendo exposta a ficar sozinha aos pouquinhos, e aí não sei o que lá, e aí uma hora ela vai se acostumar e aquela coisa vai ficar extensa, né? Primeira coisa que eu agradeço, o fato dela ter intimidade emocional comigo, né? E de me ver como referência de Porto Seguro, que é algo que eu falo muito na mentoria, que é fundamental a gente ter. Ou seja, foi uma criança que sempre foi validada com as emoções dela, sempre teve espaço para expressar as vulnerabilidades dela. Eu nunca julguei ela, nunca tentei consertar o sentimento dela. Obviamente que eu devo ter falhado, gente, eu não sou perfeita, não é isso que eu tô falando, mas assim, no geral, né? Porque quando a gente entende dessas coisas, a gente vai dominando esse mundo, entendendo a importância, não é sobre ser perfeita com o filho e nunca falhar com ele. Mas é também ter consciência que quando eu tô falhando, de repente eu falo uma coisa, uma vez eu lembro que eu falei pra ela assim, filha, não tem por que você ficar triste por causa disso, né? Pelo amor de Deus. Saiu assim, né? Faz uns 2 anos. Aí ela virou pra mim e falou assim, mamãe, eu tô triste porque eu tenho que estar triste. Se eu não tivesse que estar triste, eu não estaria triste. Aí eu ouvi aquilo e falei, opa. Achei sensacional. Falei, gente, é óbvio. Quem sou eu para determinar o que o corpo dela tá assim, tem o direito ou não de manifestar? Entendeu? A gente não tem como usar o nosso parâmetro ou a nossa crença ou sei lá o quê como sabe, ai, vou colocar aqui como critério de, ah, deixa eu fazer um estudo aqui para ver se faz sentido ela ter dor por causa disso ou sentir tristeza por causa disso. Não existe. A emoção é uma coisa que invade, entendeu? Ela tá, digamos, trazendo a gente por uma sensação, comunicando alguma coisa, entendeu? Movimentando algo. E a tristeza, ela tá dizendo, cara, não tô bem com isso que aconteceu, tá doendo, eu preciso trazer para fora essa angústia, entendeu? Enfim, mas aconteceu isso. Então, assim, o fato dela ter trazido para mim já é uma coisa assim, que eu acredito que é maravilhosa, porque em nenhum momento ela se sentiu inibida com aquela exigência que eu teria tido lá atrás, porque minha mãe, por exemplo, não deixava eu dormir com ela. Né? Nesse perfil que minha mãe tinha, ela era muito exigente, muito séria, assim, do tipo assim, não, você realmente tem que aprender a fazer as coisas sozinha. Então, você tá tendo pesadelo, eu vou pro teu quarto, eu rezo com você, mas eu volto pro meu quarto e você vai dormir aqui. Você não vai dormir comigo. Eu nunca pude dormir com ela. Entendeu? Então, quando a criança ela tem garantido esse espaço, se eu preciso da minha mãe, se eu preciso dela, eu posso pedir. Eu lembro de eu ficar no corredor, muitas vezes com preocupação de querer entrar, porque eu tava com pesadelo, chamar ela e falar, ela vai dar bronca em mim. Você entende? Tipo, eu não tinha intimidade emocional nesse sentido. Eu não podia. Minha mãe não era uma referência de Porto Seguro, alguém que eu podia contar. Era alguém do tipo assim, ixi, se eu pedir ajuda pra ela, ela vai ficar brava, ela vai ficar decepcionada, ela vai ficar triste, ela vai ficar com raiva, ela vai me odiar. Olha o peso que essa criança tem que levar. E a gente acha, e eu não tô nem, tipo, de novo, não tô jogando a minha mãe, entendeu? Era o jeito que ela tinha, era a referência que ela tinha. E muitas vezes a gente faz com boas intenções, não é? Tipo assim, ah, eu quero que minha filha seja forte. E se eu ensinar ela a ficar sozinha, ela vai ser forte. Gente, aí eu vou dar uma notícia péssima pra vocês. A criança que sente medo
e que é obrigada depois a voltar pro quarto, a ficar sozinha, ou sei lá, não vou contar pra minha mãe e tal, ela não deixa de sentir medo. Ela não supera esse medo. Ela aprende no máximo a congelar. Vocês sabem o que é isso? É quando o sistema nervoso, ele não aguenta a sobrecarga do medo que ele está sentindo, do estresse que ele está sentindo, e ele se dissocia, ele se desconecta da emoção para suportar. E é justamente onde acontece o trauma. No estado de congelamento do corpo. Então, a gente acha muitas vezes que foi eficaz porque a criança, de repente, parece indiferente àquilo, mas na verdade ela está em estado de congelamento. Ela não é saudável para o organismo dela, entendeu? Não é uma solução, é um apagamento, é uma desconexão, que inclusive durante a vida vai se tornar muitas vezes um padrão de congelamento. É algo que a gente tem que depois lutar para poder sair, que nossa, porque é o estado que a gente está em depressão, sabe? Tipo, é o estado que a gente está realmente desconectado, com apatia pela vida, com sensação de não estar conectado com as pessoas, de não conseguir vincular com ninguém, de estar se sentindo meio distante mesmo, sabe? Então não é a solução, entendeu? Digamos que muitas vezes vai ajudar esse adulto a garantir o comportamento esperado, do tipo, essa criança vai parar de me procurar, essa criança vai dormir sozinha, vai trazer uma aparência de que essa criança é forte, ela dá conta, mas na verdade ela está desconectada do próprio sentir. E não é saudável desconectar do sentir, tá? Mas aí foi isso, assim, eu agradeci muito que ela veio atrás de mim, porque eu percebi, graças a Deus, minha filha se sente confortável, ela não tem vergonha, por exemplo, ela não tem medo de falar comigo, ela fala, mamãe, eu preciso que você vá comigo. Então eu muito delicadamente, o que fiz? Né? Eu revisei o que eu poderia fazer, o que eu tenho que fazer, qual que é o meu papel, isso que é importante também, né? Porque eu tenho esse conhecimento, eu sei tal, né? Eu preciso estar com a minha filha nesses momentos, eu preciso corregular a minha filha. O que significa? Quando eu estou diante de uma criança que está com medo, o que eu tenho de informação sobre ela, o que eu sei sobre ela? Ela está desregulada emocionalmente. O corpo dela está dizendo, perigo, perigo, isso daqui não é seguro. E eu não sei dar conta. É um sentimento involuntário, gente. A gente tem um radar interno, tá? Na mentoria eu explico isso com detalhe, o que é a teoria polivagal, como que funciona o sistema nervoso, como que funciona o cérebro da criança, por que a gente entra nesse estado. Só que, de novo, a gente não tem como brigar contra aquilo. Não é convencendo a minha filha que não tem por que ela ter medo, que ela vai parar de ter medo. É trazendo sensação de segurança. E sabendo que o cérebro dela é imaturo, que ela tem só 10 anos, que muita gente vai falar, nossa, não é mentoria, Chuchu, tem que colocar formulário, a palavra formulário para receber o link da mentoria, tá? Quando você coloca, quando você repete a sensação você traz a sensação de segurança para uma criança que está desregulada emocionalmente, né? Você vai treinando o corpo dela, o cérebro imaturo dela, a fazer esse caminho, né, de autorregulação. Porque se a criança está com medo, ela está desregulada emocionalmente. Então, o adulto, o que ele tem que fazer? Ele tem que emprestar o cérebro dele, que é maduro, que teoricamente sabe se autorregular, né? Você sabe se autorregular? Esse que é o problema. O buraco está mais embaixo. Então, eu empresto o meu cérebro autorregulado para a criança que está desregulada e eu meio que contagio ela. Por quê? Porque eu vou jogando ocitocina, que baixa o cortisol, né? Que baixa o nível de cortisol que está, de repente, no organismo dela. Porque eu vou trazendo essa sensação de que tá tudo bem, eu tô aqui, a mamãe tá aqui. É o oposto do que a gente faz na educação tradicional. É muito doido. Quando a gente estuda a fundo trauma, né? Educação positiva, ciência o desenho original do ser humano, a gente vai entendendo assim um monte de pegadinhas que a gente cai na educação tradicional, achando que a gente está ajudando os nossos filhos, só que a gente está desfavorecendo. Porque uma criança que está desregulada, ela precisa de um recurso de corregulação para treinar a autorregulação. E geralmente o que o adulto faz? Ele tira a segurança dele, ele, pelo contrário, ele se torna uma ameaça maior. Sei lá, a criança está chorando, ele começa a ameaçar. Quer motivo para chorar? Se você não parar com isso agora, eu vou te bater. E aí a criança que está cheia de cortisol, já num estado de alerta e fuga, porque está se sentindo ameaçada, ao invés de receber uma fonte de segurança para se autorregular, não, está recebendo uma fonte de ameaça maior. Aí agora ela está se sentindo mais e mais assustada, socorro, o que eu faço? Ninguém ensina uma criança a se autorregular ameaçando, castigando, gritando, batendo, humilhando. Todas essas intervenções, né, essas fórmulas essas estratégias que a gente usa para controlar o comportamento da criança, pioram o estado de autorregulação da criança. Vão desregular ela ainda mais. E o máximo que vai acontecer ou ela vai continuar naquela agressividade absurda que está assustando o adulto, aí ele vai ficar no limite, aí vai funcionar o quê? Na base do grito? O que é esse grito? Congelamento.
A criança vai pro congelamento, de repente ela paralisa, faz aquilo que ela quer, que o adulto quer, aí ele fala, tá vendo, só obedece quando eu grito. Mas ele não sabe que ele colocou essa criança num estado de congelamento, de dissociação, que é preocupante porque pro sistema nervoso dela não é saudável. Essa criança não aprendeu a se acalmar. Ela aprendeu a ficar desconectada do próprio sentido para suportar aquele grau de ameaça muito grande. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Faz sentido para vocês essa explicação que eu tô dando? Vocês entendem a importância que tem da gente entender sobre isso para poder não cair no erro de tirar a sensação de segurança, ou melhor, aumentar a sensação de segurança. Então, se eu falo para minha filha, filha, fica aí sozinha, eu tô aumentando a sensação de insegurança do corpo dela. Mas se eu me alio a ela e falo, cara, eu vou ter que ficar com ela em todos esses momentos para que ela possa aprender esse caminho da autorregulação a partir da minha autorregulação. Né? Eu vou contagiando ela para mostrar aos pouquinhos, gradativamente, com muita paciência. E é isso, gente. Eu tenho uma filha, o que eu vou fazer? Eu coloquei no mundo, é meu compromisso. Não dá para brigar contra a realidade de ter uma criança. E outra, com todo o histórico que ela tem. Né? O que eu senti? Eu fui atrás do Gastão Ribeiro, na época, que é um dos meus professores de trauma. Gastão, eu tô achando que pode ter relação com alguma retraumatização por conta dos eventos das cirurgias. Faz sentido? E a gente foi investigar as datas. Por quê? Porque o trauma costuma... ele cumpre aniversário, né, segundo o Gastão. Aí eu fui olhar as datas, não coincidia muito, mas coincidia com data da separação minha com o Alfonso, né, com o pai dela. Ah, então talvez tenha atrelado a isso, né, porque a sensação de abandono, de desamparo, de estar sozinha, o medo de, sabe, enfim, pode ter tanta coisa, mas o que eu sabia? Independente de eu conseguir encontrar exatamente, será que tem a ver com isso ou aquilo outro, que me serviu de ajuda para poder criar, digamos, um roteirinho, né? Porque aí eu comecei a usar a oração do Cardio Mind, que é uma coisa que eu aprendi com o Gastão. Todas as noites a gente rezava para poder tentar trazer uma coerência cardíaca para ela se sentir tranquila. Ela gostou da oração, então se tornou um ritualzinho, ela se sentia melhor. Teve um evento depois que, na hora que a gente estava terminando os 45 dias do Cardio Mind, que era essa oração que o Gastão sugeriu, uma amiguinha dela mostrou uma imagem do Momo para ela, que ela tinha visto alguns anos atrás, aí voltou tudo para trás, tudo que estava avançado voltou, ela voltou praticamente para estaca zero, voltou a ficar com angústia da separação de novo. Eu falei, pelo amor de Deus, ai vida, que sacanagem. Como eu gostaria que a vida às vezes não fosse tão traiçoeira. Mas enfim, aí tive que voltar, aí eu comecei a fazer o Naem com ela, que é uma técnica que você vai fazendo batidinhas em pontos do corpo, que parece um pouco com o tapping, mas é uma outra versão, enfim. Mas o ponto foi que, tipo assim, não tem pra onde correr. Não adianta eu querer facilitar a minha vida e deixar minha filha desamparada. É muito risco. Porque se eu deixo ela sem o que ela precisa receber, a chance dela ficar com essa parada por mais tempo é pior. Ou dela ter que se virar sozinha e ficar sozinha no quarto dela, nos ambientes, com o corpinho dela todo lá desesperado, sentindo que ela não pode contar comigo. Sentindo que ela não tem o direito de me atrapalhar, de ser um peso pra mim. Olha a possibilidade, né, de você repassar aquilo. Você entende que quando eu não trabalho em mim, aquilo que me impede de entregar para minha filha, aquilo que ela merece, aquilo que ela necessita, eu corro esse risco de desamparar o meu filho e de fazer com que ela adquira as mesmas crenças que eu adquiri nessa situação com a minha mãe, por exemplo. Porque ela ia concluir tudo isso. Melhor eu ficar na minha, né? Eu tenho que ser forte, eu não tenho direito de ser fraca, é feio ser fraco, é errado ser fraco. Aí cresce sem saber chorar, sem conseguir pedir ajuda pros outros, tem uma bursite e só contando pras amigas depois de 3 dias, quando ela vem um stories seus lá, o que aconteceu com você? Eu vi você falando disso lá nos stories, você nem falou nada. Porque eu não queria te atrapalhar, né? Porque eu acho que eu tenho facilidade pra lidar com as minhas coisas, me acostumei a não pedir ajuda pra ninguém. Mas você acha que eu não queria um colo? Óbvio que eu queria. Fui 3 vezes no PS, que porcaria é essa? Agora eu tô pesquisando pra ver se não tem umas paradas mais sérias por trás. Enfim, não vou entrar nisso, mas tem todo um padrão que a gente vai adquirindo que pode ser preservado quando os pais assumem a responsabilidade de olhar para as próprias questões. E aí tá essa oportunidade que eu falei. Minha filha me demonstrar que é difícil para mim lidar com isso, quando ela fez isso lá atrás, quando ela tinha 2, 3 anos de idade, ela ficava doente, eu ficava desesperada, eu tive a chance, eu fui convidada para olhar para a dor da minha criança interior e falar assim, Maíra, olha o quanto que isso dói em você até hoje, você ter sido tratada assim pela tua mãe, materna essa criança. E quando eu consegui avançar nesses passos de maternar minha criança, quem aí quer viver esse processo? Me conta aí, tipo, consegue imaginar
a maravilha que é você conseguir, de repente... Eu tenho inscrito muitas mães na mentoria, né, agora. Eu tô falando com muitas de vocês por privado para poder entender a dor de vocês, né? E vocês trazem questões parecidas. Cara, eu não consigo, eu quero, sei lá, não gritar com meu filho, mas quando eu vejo eu tô fazendo igual a minha mãe. Por quê? Porque tem um ressentimento aí, tem uma dor, tem uma questão que não foi trabalhada, porque tá com essa raiva acumulada. E às vezes é aquela criança boazinha que acredita que foi fácil, que não tinha motivo para dar trabalho, mas é aquela criança que reprimiu muita raiva. Sabe? Tipo, e eu fico incrédula, porque vocês têm, às vezes, uma certa... na verdade, eu sei, né? Tipo assim, tem uma certa inocência na forma como a gente enxerga a nossa história, às vezes, sabe? Ai, não foi nada demais. Eu era boazinha, minha mãe me tratava bem. Aí eu vou investigando, descubro que a mãe batia a cada 2 por 3. Aí eu vou investigando, por que batia? Ah, porque, sei lá, porque descontava a raiva que ela tinha no meu pai, porque ele tratava ela mal. Tipo, tem umas coisas assim que são tão gritantes de violentas, só que se tornam naturais para aquela criança. Ela realmente acredita que tá tudo bem ser tratada assim, porque é a única referência que ela tem, gente. É por isso que a gente cresce e a gente reproduz aquilo, porque aquilo fica registrado na nossa alma, na forma como a gente enxerga o mundo. Se eu vejo os pais brigando o tempo todo, tretando o tempo todo, que tipo de relação eu vou levar de referência para o mundo? Né? E é muito doido, porque, por exemplo, se eu presencio muita briga entre meus pais, na hora que meus filhos estão brigando, eu posso entrar em estado de alerta e não entender por que eu fico tão nervosa. Por quê? Porque lá atrás, quando eu era pequena, era difícil demais estar impotente, né? Ter essa impotência de não poder interferir e impedir que isso acontecesse. A previsibilidade é uma necessidade básica do ser humano. E ficar sem saber se hoje vai ter um pai bêbado em casa ou não, que vai bater na minha mãe ou não, por exemplo, é uma sensação de alerta constante. Porque eu não sei. Hoje vai ser um dia desses pesados ou vai ser um dia tranquilo porque ele vai chegar de boa? Né? Minha mãe vai apanhar ou minha mãe vai sair de boa hoje, né? Ah, e outra, teve outra mãe da mentoria que não conseguia lidar com o choro do filho, né? Quando a gente foi investigar, fez a Byron Katie com ela e tal, não sei o quê, uma das coisas que ela tinha desespero por causa do choro do filho era, ela via muita violência doméstica entre os pais, e se ela ousasse chorar pelo desespero que ela estava sentindo, ela apanhava. Tipo assim, você não tem o direito de ser mais um problema aqui na sala, nesse momento. Então, o que ela aprendeu a fazer? Engolir o choro. E se ela não pode manifestar esse choro, se ela é treinada, se ela se treina para engasgar, para guardar tudo que ela está sentindo, como que ela vai lidar com a vulnerabilidade do filho? Fica parecendo que é pessoal. Sério mesmo que esse garoto vai ficar chorando na minha cara? Não é algo tão explícito, né? Mas é como se... Eu tô falando pela dor da criança porque eu estudo muito isso e eu vivi isso também, sabe? Eu sei o que é isso, mas assim, fica uma indignação, uma revolta com a criança, sabe? Vem uma coisa... Falem pra mim, vocês sentem isso? Tipo assim, parece que a criança tá fazendo de propósito pra te provocar. E você não entende de onde vem aquele sentimento. Porque, na verdade, é a sua criança interior que tá falando mais alto, entendeu? Então, enquanto a gente não trabalha isso, realmente a gente fica refém dessa criança. Ela muitas vezes vai entrar em cena e a gente vai se comportar como uma criancinha, sei lá, de 5 anos que tá assustada diante dos pais que estão se batendo, que estão gritando um com o outro, que ela não sabe a proporção daquilo e que ela não tem o direito de chorar. Que ela não pode chorar porque pode ser um problema a mais, que pode, de repente, fazer com que a fúria venha contra você. Então, meu filho tá lá chorando e eu tô lá desesperado, como se eu fosse aquela criança que agora sim eu posso fazer alguma coisa, então vou mandar ele calar a boca. Porque lá atrás eu não podia falar, cala a boca. Para com isso. Entendeu? Meu desespero era gritar pros meus pais, pelo amor de Deus, para com isso. Com eles eu não podia, mas com o meu filho, que é um serzinho vulnerável, pequenininho, frágil, eu tenho capacidade, porque agora eu tô num lugar de poder. Antes eu tava lá, sendo obrigada a aceitar aquela realidade, sem controle nenhum. Gente, a nossa necessidade de controle vem muito dessa forma, dessa realidade infantil de eu não tinha controle de nada. E aquilo estava muito insuportável. Então agora eu preciso controlar tudo. Eu quero controlar tudo. E todas essas pegadinhas, assim, sabe? Essas coisinhas que vão se amarrando. Eu falei, nossa, eu não tinha ideia que tinha a ver com isso. Eu vou juntando isso na mentoria para que vocês possam tentar identificar de onde que vem. Tem a ver com a dor da minha criança interior? Tem a ver com uma crença que eu adquiri por conta de uma experiência que eu vivi lá atrás? Ah, se tem a ver com uma crença que eu adquiri, deixa eu tentar inverter esse pensamento no trabalho da Byron Katie. Então eu digo que na mentoria eu vou trazendo um combo para vocês, né? Para que vocês possam lidar com esses gatilhos atuando em diversas frentes.
Uma delas vai ser através da criança interior. Então, quem está, inclusive, entendendo que, de repente, faz sentido entrar na mentoria, que eu tenho essa mentoria para mães, eu tô com as inscrições abertas para a última turma do ano, que vai começar agora em outubro. Então, tem poucos dias para vocês se inscreverem. Digitem formulário, que vocês vão receber o formulário por privado, e preencham ele contando a questão que vocês estão tendo, atravessando com os filhos de vocês, tá? Não importa a idade dos filhos, tá, gente? Eu recebo mães de bebês, com filhos bebês, e com filhos adultos. É maravilhoso essa troca, tá? Só para vocês entenderem, porque a gente pode... É uma mentoria voltada para você. Então, num ponto, a gente vai trabalhar a criança interior de vocês, né? Para poder identificar essas dores, validar essas dores, aprender a maternar essas dores. Porque só com isso, igual aconteceu comigo, é como se você conseguisse liberar uma disponibilidade de você entender o seu filho, se conectar com ele e confiar naquilo que ele está trazendo, sem a cisma de que aquilo é pessoal contra mim. Você vai colocar a tua criança interior no lugar dela. Amiga, eu sei que para você tá dolorido demais. Eu sei que é difícil ver tua filha manifestando isso. Mas tá tudo bem. Agora você é adulta, você pode dar conta. Não é você que tá diante de você, não é a sua versão. A gente muitas vezes vê a nossa criança como uma miniatura. Às vezes a gente não é nem a questão de ter dificuldade de entregar aquilo que a gente não recebeu, mas às vezes é fazer o oposto no extremo, assim. Quem tem, por exemplo, a ferida do abandono, tem muita dificuldade de deixar a criança sozinha. Achando que assim, eu tenho que estar sempre grudadinha, porque senão ela vai, socorro, ela vai ficar desesperada, ela vai achar que eu não gosto dela, ela não vai dar conta de ficar sem a mãe. Tem até um episódio que a Flávia Melissa vai contar no novo episódio da Tenda Materna, que vai sair agora em outubro, que é sobre isso. E ela vai contar uma história de que ela jurava que o filho dela ia ficar preocupado de não vê-la no parquinho, e o filho dela não estava nem aí. Quando ela deixava ele no parquinho, nem olhava para trás. E ela queria compensar, sendo melhor que a mãe. Não, eu vou fazer aquilo que minha mãe não foi capaz de oferecer para mim, eu vou oferecer para ele. Às vezes a gente não consegue ver a necessidade dos nossos filhos porque a gente está atrelado à nossa dor também. Achando que eles precisam de algo que eles não precisam. Porque a gente não sabe separar o que é nosso, entendeu? Então, na mentoria, eu vou ajudando vocês também a separar, né? A não fazer essas projeções, não confundir, a enxergar seus filhos como eles são, né? A partir daquilo, e a confiar naquilo que eles estão trazendo. E quando eu também dou esse repertório sobre conhecimento de educação positiva, trauma, desenho original do ser humano, também ajusto expectativas, para que vocês possam entender o que é esperado, o que não é esperado de cada comportamento, o que está sendo comunicado a partir daquele comportamento. E quando eu trabalho a Byron Katie também, eu ajudo vocês a entenderem a lidarem melhor com esses pensamentos que podem desconectar vocês também deles, do tipo, ai, não deveria estar chorando. Como assim? Não deveria estar chorando? Isso não faz sentido. É uma criança que está se sentindo mal, é óbvio que deveria estar chorando. Elas choram todos os dias, elas sempre vão se sentir mal com alguma coisa, e o choro vai ajudar elas a explicar que está doendo, que está incomodando, que está chato, que está difícil, alguma coisa. Mas não é querendo inibir o choro que eu vou ajudar, entendeu? Querendo que o choro não exista. É irrealista querer que o choro não exista, entendeu? É importante saber como lidar. E o outro ponto que eu vou focar muito é ensinar vocês também técnicas de autorregulação. Porque isso foi um grande problema lá atrás. Como a gente não aprendeu lá atrás, com os nossos pais, essa autorregulação, que a gente deveria ter sido treinado a receber, o que vai acontecer? A gente chega agora na vida adulta sem conseguir corregular os filhos. Então, isso é um grande problema que a gente tem. Acho que eu diria que é o maior deles. Porque se eu não tivesse aprendido esses recursos de autorregulação, o que aconteceria com a minha filha nessa hora? Eu falaria, puxa, tá, eu entendo, ela tem que ficar... eu tenho que dar um jeito de corregular ela, né? Porque ela tá nervosa. Mas aí, de repente, eu tô lá brigando comigo, porque, tipo assim, ai, que raiva, minha filha já tá com 10 anos, não acredito que ela vai me dar trabalho por causa disso, ai, não sei o que, não sei o que lá, ficou lá reclamando. Então, o que significa? Se eu não tô autorregulada, se eu tô irritada, se eu tô estressada, se eu tô brigando com a realidade, se eu fico nervosa, se eu fico preocupada, se eu fico, ai, nossa, não pode ser, ai, não quero que isso aconteça, sei lá. Eu tô desregulada. Desregulada, eu não corregulo ninguém. Não trago ninguém para a sensação de segurança, que é o papel que você tem que fazer nessa hora, entendeu? Eu só consigo trazer alguém para um lugar onde eu estou. Então, muitas vezes eu falo pra mãe e pro pai, né? Ah, a mãe fala assim, ah, minha filha não deixa eu me aproximar dela quando ela tá nervosa. Mas você... E eu falo com ela com calma e não sei o quê, mas você está falando com ela com palavras bonitinhas, fazendo tudo aquilo que o livro fala, né? Ai, fica na altura dela, fala com uma voz amena. E você realmente está se sentindo, tipo, confiando naquilo e aceitando aquela situação? Ou por dentro você tá...
não acredito que isso está acontecendo, ai que ódio, por que não? Ou então, ai meu Deus, não posso acreditar, eu não quero que isso aconteça. Se por dentro você está desregulada, não adianta você falar bonitinho com a sua filha, com o seu filho. Porque a neurocepção dela, que é algo que eu vou explicar lá, que tem a ver com a terapia polivagal, que é um radar interno que a gente tem, capta que você não tá legal. Então ela te vê como fonte de ameaça. Então ela não vai aceitar a tua aproximação se você não tiver autorregulada. Então é primordial aprender autorregulação. E eu ensino isso lá dentro, tá? Na mentoria eu vou dando recursos para que vocês possam treinar o corpo de vocês, mesmo com mais de 30, com mais de 40, ó, tem 45. Eu tô aprendendo há alguns anos, né? Cada vez que eu vou fazendo essas formações em trauma, a gente vai... Assim, tem tantos recursos, gente, maravilhosos e simples e fáceis de incluir na rotina, porque o importante é a gente criar um certo treino mesmo pro nosso corpo, tá? De ficar ensinando pra ele qual que é o caminho. Cada vez que eu me sinto desregulada, vocês vão aprender a reconhecer o estado que o corpo de vocês está, né? O sistema nervoso de vocês está, e aprender recursos para voltar. Opa, tô em estado de alerta, tô em estado de luta e fuga. Né? Opa, tô em estado de congelamento. Como que eu faço para voltar para o estado de segurança? Para ativar o meu nervo vago ventral, tá? Que a gente vai chamar, que é muita coisa, não vou explicar aqui, senão ela vai ficar com 2 horas, mas para que vocês entendam que isso tem lá, tá? Ou seja, o que eu vou ensinar vocês? A conseguir ser a mãe que vocês querem ser para os filhos de vocês, né? A entender o papel de vocês, só que não só entender qual que é o papel, é conseguir realizar isso. Porque se eu só soubesse que eu precisava fazer isso, mas eu não tivesse me treinado a me autorregular, eu não ia conseguir corregular nada nesses meses que eu precisei fazer, né? Graças a Deus agora ela tá bem. E é maravilhoso, porque antes eu tinha que ficar checando, né? Com muita delicadeza eu checava. Nara, eu tô indo no banheiro. Você quer ir comigo? Sim, mamãe, eu quero ir com você. Aí ela ia desesperada. Então, por exemplo, às vezes eu meio que dava falava assim, a gente tava na cama, falei, ai, puxa, esqueci tal coisa lá na sala. Aí eu vou ter que ir lá buscar. Aí ela, eu vou com você, mamãe. Agora, tipo, por exemplo, esses dias mesmo, né? Eu falei pra ela, esqueci tal coisa na sala. Ela falou, pode deixar que eu vou buscar. Aí eu falei, poxa, pra ela ir à noite, sozinha, sem falar nada, eu sei que ela não se cortaria, né? Nesse caso, ela não falaria, deixou ir sozinha mesmo estando com medo. Não, se ela precisasse, ela ia me falar. Ou seja, porque ela a angústia da separação já foi, página virada, entendeu? Então isso é o mais importante, é a gente confiar, é a gente aceitar, é a gente não cismar que essa criança tá fraca, olha só o que vai acontecer lá na frente, lidar com esses fantasmas, essas historinhas que ficam buzinando na cabeça dizendo que você tem que fazer alguma coisa, e a pressa que a gente tem, né? Não, aceita, confia. O principal assim que eu vejo assim da relação com os filhos é confiar naquilo que eles estão trazendo. É confiar que quando eles pedem uma coisa, eles realmente necessitam, é não desdenhar, é não querer consertar o sentimento. Não tem dor maior para uma pessoa do que sentir que ela está sendo consertada pelos cuidadores principais. A pessoa que mais ama, que ela mais admira, que ela tem de referência, olhar para ela achando que tem um defeito nela, que ela tem que ser diferente do que ela está sendo. Porque a pessoa é quem ela é. E se ela, por exemplo, está com medo de ficar sozinha, ela não está escolhendo isso, óbvio que ela não está escolhendo. Não é algo que ela cisma e fala, eu vou acordar hoje com a vontade de ficar enchendo o saco da minha mãe, com a ideia de que eu não posso ficar sozinha só para atrapalhar a vida dela. Isso é a minha criança, né? A interpretação da minha criança pensaria isso. Minha filha tá fazendo isso pra me atrapalhar, pra me atazanar, pra me encher o saco. Não é possível. E eu vejo muitas de vocês falando nesse tom. E eu sei que não é porque vocês, no fundo do fundo, vocês só estão contaminadas com essa visão. Entendeu? Então lá eu vou ensinar vocês a estarem na perspectiva da criança para conseguirem entender que, cara, uma criança que passou por 5 cirurgias, até os 6 anos de idade, por 2 separações, por uma separação dos pais, por 2 mortes de gatinho, era isso que estava na lista, pela perda do avô, sei lá, entendeu? Só com essa listinha, ela já tem tantos motivos para ter dificuldade com separação, estar sozinha, sensação de desamparo, que só por isso eu poderia falar, óbvio que ela tem o direito de sentir medo depois que ela vê uma porcaria de um negócio da Demi Moore lá no Oscar, que faz ela lembrar, associar o inconsciente dela, associar com essas histórias. Então já tem motivo suficiente para ela sentir medo de estar sozinha. Então não cabe a mim julgar, isso não vai ajudar ela. Esse é o ponto. Quando a gente olha pela perspectiva da educação positiva, a gente não fica tão preocupado em apagar, inibir o comportamento que está incomodando. A gente fica preocupado em saber a origem dele. O que está por trás? Por que a minha filha está sentindo esse medo? E aí eu vou mexer na origem. Porque quando eu mexo na origem, eu faço o quê? Automaticamente o comportamento vai se inibindo. Hoje ela já não tem dificuldade de ficar sozinha. Por quê? Porque eu curei a dificuldade dela junto com ela. Agora, se eu fico lá no convencimento,
né? O resultado pode ser igual. Pode ser que ela aguente ir pra sala sozinha, mas aí ela de repente tá guardando aquele medo, tá indo com o corpinho dela todo estressado, acreditando, sentindo vergonha, medo de me contar, não pode contar comigo. E olha o efeito que isso tem lá na frente. Se hoje ela não pode contar comigo numa situação dessas, por que lá na frente ela vai associar quando ela tá com algum problema na escola, com alguma questão, que agora sim faz sentido eu solicitar minha mãe? Se lá atrás minha mãe não me entendeu, se minha mãe ficou corrigindo, dizendo que não tinha sentido, não tinha por que eu me sentir assim, por que hoje eu vou concluir que, não, dessa vez ela vai ser super compreensiva? Nossa, porque minha mãe é uma pessoa assim, dá pra contar 10. Então, assim, eu sei que a intenção de vocês é maravilhosa. Só que boas intenções não garantem o resultado que a gente quer. Pode garantir o comportamento que a gente quer. Que é o problema da educação positiva. Ele foca em, quero que minha filha consiga ficar sozinha. Ela vai conseguir. Pelo outro método, da insistência e de deixar ela sozinha. Mas o preço que ela vai pagar, a longo prazo que isso vai construir na relação de vocês, na forma como ela vê o mundo, como ela vê você, a sua relação com ela. Quantos de nós aqui hoje, até hoje, sente que não pode contar com os pais? Melhor eu não contar pra ele tal coisa porque ele não vai entender. Né? Minha mãe vai me criticar. Minha mãe vai dizer, é besteira, não tem por que se preocupar por isso. Né? Tipo aquela coisa, bola pra frente. A gente fica nesse vício de, né, muitas vezes minimizar a dor do outro. Mas a verdadeira sensação de poder contar com o outro, a gente fala muito assim quando a gente estuda trauma, né? O problema não é o evento em si, né? Não é o fato dela ter passado por uma situação que faz com que é traumática, que garante que ela vai se sentir traumatizada. É a sensação de ter que lidar com isso sozinha. É estar sozinho na dor, é não ter quem testemunhe a sua dor. Então, ser porto seguro para os nossos filhos, criar esse espaço, né, que é algo que eu vou frisar assim muito na mentoria, criar esse espaço onde a criança se sente à vontade para trazer questões dela, é fundamental para prevenir trauma. Porque eu não vou conseguir garantir que o mundo trate minha filha bem o tempo todo, que minha filha vai na casa da amiguinha e nunca vai acontecer de uma amiguinha mostrar a imagem do Momo para ela e de repente isso provocar um impacto nela. Mas ela poder chegar em casa chorando, dizendo, minha amiga me mostrou a imagem do Momo, olha só, não sei o que lá. E eu conversar com ela com calma e tal, e não sei o que, e filha, me conta como você se sentiu, sem ficar com aquela pressa de arrancar ela da dor, né? Garantir esse espaço para ela trazer para fora é o que muitas vezes vai contribuir para que aquilo não fique não se torne um trauma. Entendeu? Você tem muito poder de prevenir trauma se você se trabalha. Agora, se ela me traz essa questão e eu fico lá, não acredito que ela fez isso, fico toda desregulada, fico estressada, não, porque eu não queria que isso acontecesse, pronto, não tem como. Eu não tô corregulando ela, a minha criança que tá ativada, vocês entendem? Ou seja, como que eu aciono eu adulta para lidar com aquilo que a minha filha traz, entendeu? Tudo isso eu vou ensinando vocês lá. Tá fazendo sentido? Vocês estão achando interessante? Eu queria que vocês trouxessem aqui. Fez sentido essa live? Qual que foi o aprendizado que vocês podem levar assim? Nossa, depois de ter te escutado, me veio esse insight. O que vocês podem trocar uma reflexão final para colocar aqui para eu poder ler e ver se eu contribuir para alguma coisa? Porque a minha intenção aqui é que vocês realmente possam absorver esse conhecimento sobre a criança interior e ver como ele é maravilhoso para a gente realmente poder usar ele como uma oportunidade. Aquele comportamento da minha filha, do meu filho que me estressa, que me desregula, que me deixa assim fora do eixo, que faz eu falar, meu Deus do céu, eu queria que não fosse assim. Ele é um alerta. Ele tá te trazendo assim uma luzinha. Ei, presta atenção. Será que não tem a ver com a dor da tua criança interior? Peraí. Deixa eu sentir meu corpo. Escuta. Deixa eu pensar na minha história. Uau! Tem a ver? Eu faço esses trabalhos lá dentro da mentoria, entendeu? Cara, de verdade tem. Faz sentido, porque quando minha mãe fazia tal coisa, acontecia assim, assim, assado, eu me sentia assim, assim, assado. Uau! Então tem dor. Então tem ferida. Então tem trauma. Então eu preciso olhar para isso. E o lindo é que se eu olho para isso, ficou até arrepiada, gente, quando penso nessas coisas, né? Eu curo a dor dessa ferida, né? Tipo, eu vou lá e pontualmente vou trabalhando aos pouquinhos, com carinho, né? De repente eu vou lá, e aí eu vejo que muda a forma como eu abordo a minha filha, mas também muda em outras esferas da vida, gente.
Porque, no fundo, a mesma crença que eu adquiri daquela experiência, o mesmo padrão que eu adquiri daquela experiência, me moldou para me relacionar de tal e tal forma com a minha filha, por exemplo, mas também com o meu parceiro, com a minha parceira, com as minhas amigas, com os meus pais. Entendeu? Então, obviamente, que se eu curo aquela dor, eu paro de manifestar a minha criança interior em todos os meus relacionamentos. A começar comigo mesma. Tá? Então, se você tá interessada, deixa eu ver que alguém colocou alguma coisa. Ah, a Carla falou, tô inscrita faz tempo, estou desejosa de começar, é tão bom olhar para nós, para a criança, através deste olhar, gratidão. Então, já tem muitas mães inscritas, eu fico bem feliz, assim. Deixa eu ver aqui, a Maíra falou, conhecer a história do meu filho me faz pensar e regular muitas atitudes. Exatamente, Flor, porque às vezes a gente linka uma coisa com a outra, a gente cisma, né? Ai, meu filho é muito agressivo, meu filho é muito explosivo, e você fala, meu, qual que foi a história da sua gravidez? Como que foi esse início de vida? Em que ambiente ele cresceu? Às vezes uma criança muito sensível, né, que explode com mais facilidade do que outras, ela tem mais facilidade de se sentir em estado de alerta porque ela foi exposta a muitas situações traumáticas. E aí, ela não sabe se autorregular. Ou se eu não tive capacidade de corregular ela no início da vida e tal, constantemente, sempre ficava estressada, eu também não contribuí para treinar o corpo dela a se autorregular. Então ela foi ficando com cada vez mais dificuldade. Aí ela fica cada vez mais explosiva. Entendeu? Então tem muita coisa que a gente vai com muito carinho, né, gente? Porque tem muito trabalho assim de entender que a gente não fez por mal, a gente fez por falta de conhecimento, falta de recurso. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Né? Deixa eu ver aqui. A Nath falou, você é muito maravilhosa, agradeço todos os dias pela sua vida. Que bom, obrigada, querida. Estou nesse caminho da cura da criança interior, parabéns. Aí a Indy falou, a mentoria me tornou uma mãe muito melhor. A Indy já fez várias vezes, maravilhosa. É uma virada de chave e um lindo processo de cura. E, deixa eu ver... Aí a Simone falou, precisei ser muito forte me tornar adulta emocionalmente na minha infância. As lágrimas liberam cortisol, sim, a Cristiane perguntou. Super, tem muito esse papel. Por isso que é fundamental a gente fazer as pazes com o choro também, né? Porque às vezes esse choro ele é totalmente necessário. Já teve situações com a minha filha, que ela voltou de situações cirúrgicas, por exemplo, e aí o que acontecia? Às vezes ela explodia com uma bobagem, né? Do tipo assim, mudou, ela queria um prato de uma cor e o prato estava lavando, e aí ela de repente começava a espernear por causa daquilo. E se eu olhasse para aquela situação sem o contexto, eu falaria, nossa, minha filha tá fazendo escândalo por causa de uma bobagem. Poderia entrar, ai filha, nada a ver, não sei o que, não sei o que lá. Você tem que entender, é só um prato, manja. Só que o que eu entendia? Nossa, minha filha acabou de passar 3 dias no hospital. Parecia um cordeirinho lá, né? Tendo que aceitar um monte de putaria que os médicos faziam com ela, sem manifestar nenhum incômodo. Geralmente ela não ficava, né? Tipo, ela colaborava muito. Mas ela tava lá, obviamente, tragando muito mais no congelamento do que em outra coisa. Ela não tava se sentindo segura e tranquila. Ela tava lá congelada, tipo assim, isso aqui é tão assustador e não tem como fugir, né? Não adianta, tô presa nessa cama, sendo obrigada a fazer aquilo que eles estão falando, não tenho como ir embora, né? Então, imagina a quantidade de cortisol que não tava com ela. Na hora que ela explodia com aquela questão, ao invés de brigar contra e ficar indignada e achar que eu tinha que dar um jeito dela entender que a vida, que ela tem que aceitar esses momentos da vida, eu falava, ai filha, eu tô vendo que tá difícil pra você, né? Vem pro colinho da mamãe. E aí eu ficava corregulando ela, cantava música pra ela se acalmar. Eu não entrava no mérito de que, tipo, ela tem que entender. Não tem entender porcaria nenhuma, dane-se, tanto faz. O que ela precisa é usar o choro pra liberar o cortisol num espaço que ela se sente segura. Só. Quando a gente tira esse monte de historinha da cabeça, gente, a vida fica tão mais fácil, mas ela fica tão mais simples. Porque a gente realmente não tá lá achando que as coisas não deveriam ser como elas são. A gente simplesmente acompanha algumas coisas, sabe? Como momentos como esse. A gente para de contar mentira pra nós. E aí a gente se torna o pai que a gente quer ser, a mãe que a gente quer ser. É mais fácil entregar, entendeu? Porque eu não tô lá achando que, tipo, meu, ela não deveria ficar incomodada com um prato que tem outra cor. Não, graças a Deus que ela ficou, porque aí ela conseguiu conectar com aquela necessidade do choro que ela aprendeu o dia inteiro, ou durante 3 dias, e agora ela pode, justamente num ambiente seguro, que eu proporciono para ela, né, fazer aquilo que o corpo dela tá pedindo. Entendem? Então, se você tem interesse, digita formulário para receber o formulário por privado da mentoria, que vai começar
vai ser uma jornada de 10 semanas. Eu vou explicar rapidinho pra vocês antes de fechar a live, porque a gente já passou o tempo. O meu computador aqui apagou. Deixa eu só ver que horas são. Pelo outro, que eu tenho medo de passar o dedo aqui e estragar. Ih, já fez 1h30. Eu sou louca. Mas enfim, vou explicar rapidinho. O que é a mentoria, tá? É uma jornada de 10 semanas com um grupo de mulheres. Né? São 2 turmas que eu monto. Uma que tem os encontros de quarta-feira de manhã e outros encontros de quinta-feira à tarde. De manhã, nas quartas-feiras, às 9 ao meio-dia do Brasil. E à tarde, das 2 às 5 da tarde do Brasil. Tem muitas mães de várias partes do país, do mundo, tá? Então, assim, depois ajusta lá os horários para saber. Tem mãe na Europa, em tudo quanto é canto. E aí, nessas 10 semanas, o que a gente faz? A gente vai passando por vários temas, né? Mas basicamente eu vou trabalhar a criança interior de vocês, né? São esses 4 pilares, mais ou menos. A criança interior, para trabalhar essas dores, como eu já expliquei aqui hoje, que é super importante para que a gente possa realmente reconectar com a nossa essência, com a nossa autenticidade, né? E entregar para os filhos aquilo que eles precisam, sem esses bloqueios aí de que, meu Deus do céu, tem a ver comigo, sem as projeções que a gente faz, sem as transferências, sem as compensações. Enfim, tentando realmente olhar a necessidade dos filhos, daquilo que eles estão trazendo e tentar ser mais assertiva. Tipo, o trabalho com a criança interior, ele garante que você consiga ser mais assertiva, mais responsiva com aquilo que os filhos manifestam. E para poder entender as necessidades legítimas dos filhos, eu vou trazer muito repertório também da educação positiva, da teoria do apego, da natureza do ser humano, né, do desenho original do ser humano, da ciência do trauma, da teoria polivagal. Então a gente vai aprendendo assim, tá, faz sentido, a criança precisa disso, é por isso que ela... Isso vai ajudar muitas vezes a gente a entender o que está por trás do comportamento e agir na origem. Ao invés de eu querer simplesmente consertar o comportamento, eu quero tirar o que está estimulando aquele comportamento. E aí o comportamento esperado acaba chegando, porque a criança está se sentindo à vontade para ser ela mesma, está se sentindo segura, que é o principal, né? Trazer sensação de segurança e conexão com você. E também vai ter um monte de recursos de autorregulação que eu vou oferecer ao longo dessas semanas para que você possa treinar seu corpo a garantir isso, que é o primordial, tanto para você quanto para os seus filhos, tá? Tem muita reparação para as mães que têm filhos mais velhos. Eu recebo muitas mães de filhos adultos, então isso é maravilhoso. Mesmo que o seu filho já não mora em casa, o fato de você poder revisar a sua história, se olhar, porque é uma mentoria para você, né? Vai te ajudar muito a se honrar como mãe, né? E às vezes até se reaproximar e mudar, gente. É lindo, porque tem vezes mães com filhos com mais de 30 anos. Agora tem uma mãe que tem, a mais velha tem 41 anos. E às vezes é um jeito dessas mães revisitarem a maternidade que elas tiveram e reconectarem com os filhos, assim, abordarem, tipo, retomarem uma conexão com os filhos desde um outro lugar, onde elas entendem muito do que aconteceu. É tipo o sonho de muitos de nós, né? Que os nossos pais pudessem encontrar esse lugar, e muitos de nós não vai conseguir ter esses pais que se revisam, que decidem assumir, sei lá, será que eu tive participação nesse desgaste que está a nossa relação, né? Porque muitos dos nossos pais, por serem mais imaturos, vão achar que, tipo, o filho é ingrato, que o filho não entende, que olha só, e tá. E eu vou ajudar, inclusive, a lidar com isso, né? Muitas das mães que entram vão ter que lidar com a dor de ter pais que não vão mudar, que vão continuar, às vezes, maltratando, ou sendo imaturos, ou criticando, ou tudo mais. E é mais fácil você aceitar isso do que esperar que eles mudem. E o trabalho da Byron Katie, por exemplo, ajuda muito a lidar com isso. Enfim, que eu expliquei um pouquinho também aqui atrás, que é onde você trabalha os pensamentos que são estressantes e os julgamentos que a gente faz com os outros. E isso libera muito da necessidade de aprovação, por exemplo. É uma ferramenta maravilhosa para poder você deixar os seus pais como eles são, né? Aceitar seus pais como eles são e você seguir sua vida como você quer, se sentindo livre para ser você, à vontade para ser quem você é, entendeu? E também, por outro lado, se você aplica com os filhos, por exemplo, é o que vai garantir conexão com eles. O trabalho da Byron é assim, ele te traz a perspectiva do outro de uma forma tão forte, tão intensa, que você realmente confia naquilo que seus filhos estão trazendo, para de ficar achando que eles têm que ser diferentes do que eles são, né? E entende que você tem que lidar com aquilo que eles estão trazendo, mas não tem que exigir que eles não façam aquilo, que eles não sejam assim. E aí, aquilo também te abre para uma energia amorosa, assim, de aceitação, assim, é uma coisa que não dá para explicar em 5 minutos de fechamento de live, tá? Mas só para vocês entenderem que tem todas essas coisas maravilhosas que vão acontecer ao longo de 10 semanas. E a gente vai trabalhar vários temas, né? Tem temas de culpa materna, o perfeccionismo também, que eu acho que é uma coisa que é muito forte,
que precisa ser trabalhado de uma forma mais intensa, tem um módulo só sobre isso. Eu falo da codependência também, não vou entrar nesse tema, senão a gente vai ficar com outra live aqui. Mas saibam que codependência vai ser o tema da Tenda Materna, que é o meu podcast, que vai ser lançado na semana que vem. O episódio com a Flávia Melissa vai ser sobre codependência emocional e maternidade. E lá vocês vão entender, para quem não entende desse tema, um pouco desse assunto e entender por que eu trago ele para a mentoria, inclusive, tá? Mas ele é maravilhoso para isso, para lidar, para tratar a criança, só resumidamente, que inverteu o papel com os pais. Ou seja, no lugar de ser cuidada, ela sentiu necessidade de cuidar dos pais. Então ela ficava querendo salvar esses pais que tinham problemas. No meu caso, um pai alcoólico, depressivo, com pensamentos suicidas, e uma mãe codependente, né? Então, quando eu ficava tentando resolver as questões deles, eu deixava de manifestar as minhas necessidades e eu desenvolvi esse padrão de salvadora para a vida. Então, o meu vício é cuidar dos outros, né? Inclusive da Nara, minha filha, inclusive de vocês. Né? Muitos cuidadores têm profissões muitas profissões de cuidadores, né? De certa forma, eu sou cuidadora, uma educadora parental também é cuidadora. Tem perfil de codependência, né? São codependentes. Mas se você não entende nada sobre isso, ouçam esse episódio da Tenda Materna, porque ele vai estar bem didático. Mas, se você já tem interesse, garanta o quanto antes a inscrição na mentoria, porque o quanto antes você se inscreve, as vantagens são melhores, as condições de pagamento, dá para parcelar em mais vezes no Pix, por exemplo, sem juros, entendeu? Ou você paga em 12 vezes no cartão, ou você parcela em até 3 vezes ou 4 vezes no Pix sem juros, mas isso assim, para quem está em setembro, porque a pessoa tem que fechar até, entendeu? No máximo de parcela sem juros é até dezembro. Então, negocia lá comigo, mas preenche lá o formulário. Algumas de vocês estão preenchendo, que estão vindo umas mensagens dizendo, já preenchi, então não sei o quê. Preenche lá o formulário para trazer a sua questão e a gente vai entrar em contato com vocês para garantir o quanto antes a inscrição, tá bom? Mas, basicamente é isso. Muitíssimo obrigada pela presença. Desculpa que ficou um pouquinho longa, não consigo ser curta, gente. Tá? Começa em outubro a mentoria, tá? Exatamente. Começa daqui a poucas semanas, então tem que realmente correr, porque é a última turma do ano, tá bom? Depois disso, eu nem sei qual que é a data da próxima ainda, não validei, não defini, então pode ser que demore muito. E se eu fosse você, eu não deixava para depois, porque o quanto antes você trabalhar isso, antes você vai treinar ser essa mãe e garantir entregar para os seus filhos aquilo que eles merecem e necessitam, tá bom? E é isso. Beijo vocês. Obrigada.